Boa noite, família. Estamos começando aqui mais um Corpercast, direto aqui da Start Digital. E hoje a gente vai falar sobre musculação e atividade física para a terceira idade. E não tinha ninguém melhor para puxar esse assunto com a gente aqui do que a Flávia Guimarães, que é uma colega nossa, que é especialista no assunto, é mestre em educação física e vai estar desmistificando alguns assuntos a respeito desse tema com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Estevão. Boa noite, galera que está aí nos assistindo. E obrigada pelo convite, né? Nós que fomos estagiários juntos. Faz tempo isso. Puxa. Não dá nem pra falar que a gente vai entregando a idade numa hora dessa, mas é um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. E assim, até para o pessoal te conhecer, me faz um resumo da tua trajetória na educação física que te levou a entrar nessa área. Beleza, eu me formei pela Estácio em 2007. Quando eu estava ali no sétimo período, mais ou menos, já engatei numa pós de fisiologia do exercício e treinamento desportivo. Aí mal terminei, já fui para o mestrado em Portugal para avaliação e prescrição das atividades físicas, né, esportivas. E assim, a nossa formação ela sempre continua, né? A gente nunca para, mas especificamente da terceira idade, eu era estagiária ainda na Academia Equilibrium do Ingo, ali no Valparaíso, e surgiu uma oportunidade, estava ali no oitavo período, quase me formando, naquela época ainda eram 8, né? A licenciatura plena, o meu foi o último currículo até da Estácio, licenciatura plena, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no projeto da terceira idade. E é aquilo que, assim, hoje eu sou docente da Estácio e eu sempre falo para os alunos e para as pessoas que passam ali, que a gente sempre troca uma ideia, né? É melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que, de repente, ter oportunidade e não estar preparado. Foi um desafio para mim, eu estava quase me formando, mas ainda não era formada, então, assim, ali eu não assumi projeto nenhum, ainda estava como estagiária. Trabalhei com a professora Silvana na época, que era ela quem comandava o projeto. E assim, a gente que vai trabalhar com terceira idade, a gente vai falar isso aqui no nosso papo agora, a gente precisa saber muito de grupos especiais, né? Isso. Porque o idoso, ele nunca vem sozinho. O idoso, normalmente, ele é hipertenso, ele pode ser diabético, e ainda mais hoje, com o estilo de vida que a gente conhece das pessoas, né? E a gente sabe para onde isso está indo, que está cada vez mais complicado. A gente vai pegar cada vez mais com pessoas com doenças crônicas, né? Nesse público. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu falo que o idoso normalmente ele vem com um combo, né? Normalmente ele tem uma artrose ali, ele tem uma dorzinha aqui, uma colar e osteófitos para vários lados lá, os famosos osteófitos marginais. Então, assim, você precisa ter um conhecimento muito grande para lidar com esse público, porque eles são meio que uma bomba relógio, né? Então, se você não sabe o que você está fazendo ali, pode ser muito complicado. E o desafio começou ali. Aí logo depois eu me formei, acabei ficando ali como professora desse projeto e a coisa foi desenrolando e foi andando e foi crescendo. É um público que eu me identifiquei muito, porque, é claro, né, é a vocação. Você tem que ter paciência para determinadas coisas. Muitas vezes repete várias vezes a mesma história, mas assim, o grande barato para mim é você devolver autonomia para uma pessoa, por exemplo. E tem vários casos que já passaram ao longo desses anos. Eu me formei em 2007, né? Estamos em 2025 e continuo trabalhando com esse público. E é muito gratificante, assim. E às vezes simples gestos que pra gente a gente acha, mas é uma coisa muito normal. Como, por exemplo, você conseguir tirar uma toalha ou pendurar uma toalha no box. Ou você conseguir se vestir sozinho ou tomar banho sozinho. Voltar a fazer isso, né? Devolver essa autonomia é sensacional. Então o caminho começou lá atrás, lá em 2007, e continua até hoje. Eu vejo teu papel muito importante nisso daí, porque eu acho que o idoso dentro de uma academia foi um processo que foi acontecendo aos poucos, né? Sim. A gente pega a academia mais sendo um ambiente para basicamente jovens. O jovem, Sim. O marombeiro ou o atleta desportivo, né? Sim. E aí eles foram se introduzindo aos poucos. A medicina também foi perdendo um pouco o medo a respeito disso. E aí, quais assim as barreiras que você ainda enxerga que existe? Porque por mais que tenha a informação na palma da mão, a gente sabe que a musculação, o treinamento de força é importante para ele ter justamente... essencial, eu diria, né? É essencial. Essa longevidade, essa autonomia, mas quais as barreiras que a gente ainda enfrenta quando
chega esse idoso pra gente, aquela preocupação que ele tem inicial, e como você vê que pode mudar isso até mesmo no diálogo com ele no dia a dia. Eu acho assim que a primeira barreira que talvez a gente enfrente, vamos fazer uma meia-culpa aqui, talvez seja dos próprios profissionais, né? Porque muitas vezes o idoso ele chega na academia, que já é uma coisa mais complicada, e a academia, infelizmente, ainda hoje, muitas vezes ela é um ambiente mais excludente do que um ambiente onde você inclui as pessoas, né? Porque muitas vezes é muito aquele culto ao corpo. Tá mudando, graças a Deus, as pessoas já estão enxergando a prática do exercício como saúde, mas ainda hoje há um pouquinho ali, um resquício disso. Então, assim, e será que nós, profissionais, estamos realmente capazes e seguros para lidar com esse público? Porque muitas vezes o idoso chega ali, ele vai para a esteirinha, ele vai para a bicicleta, naquela velocidade da esteirinha, que é a velocidade que ele vai até a padaria, só. O pezinho cotonete, que a gente brinca, e a gente sabe, assim, a importância do treinamento de força, tem um respaldo científico enorme em cima disso, e o idoso, ele tem que fazer força e ele precisa trabalhar com percentuais de RM alto. E aí, assim, eu hoje ministro, né, jornadas de atualização profissional pelo CREF, que é o nosso Conselho de Educação Física. Quem está nos ouvindo aí não é da área. O Conselho de Educação Física, ele proporciona, né, essas jornadas de atualização para os profissionais. Gratuito, muito. Gratuitas, exato. E a gente percebe o seguinte, que quando eu faço essa provocação para as pessoas, quando tem jornadas voltadas para idosos, e eu pergunto para os profissionais, vocês fazem teste de IRM e eles não fazem com o idoso. Então, quer dizer, até que ponto essa prescrição está sendo eficiente? Né? Porque se você coloca um idoso para caminhar naquela velocidade que ele vai caminhando até a padaria, ou se ele fica meio marginalizado ali naquele ambiente da academia, né? E faz o pezinho ali, sempre a mesma coisa, um pezinho muito leve, tudo com muito cuidado. Temos que ter cuidado? É claro que temos que ter cuidado, mas será que precisa ser tão leve assim? A gente percebe, aí a gente precisa entender as alterações fisiológicas, né, do envelhecimento. E quando a gente começa a entender isso, a gente percebe, por exemplo, que o idoso ele tem uma desnervação seletiva de fibra do tipo 2. Quem está ouvindo é leigo, não é da área, traduz, né? Vamos lá. A gente tem basicamente ali... Cuidado que vai ter profissional que não sabe. Não, às vezes até estudante. Sim. É importante, né, a gente esclarecer aqui. A gente tem basicamente 2 tipos de fibras musculares, e uma de fibra de contração lenta, outra de contração rápida. As fibras tipo 2 são de contração rápida, e a gente vai, com o processo de envelhecimento, tendo uma desnervação desse tipo de fibra. Por quê? Por falta de uso. Se vocês forem observar aí os avós de vocês ou os idosos, né, que vocês têm contato no dia a dia, a gente percebe que o idoso normalmente ele faz movimentos mais lentos. E nós, muitas vezes, sociedade, né, família até, a gente querendo proteger aquele idoso, você acaba tirando a prática da atividade física cada vez mais dele. Então assim, não faz não levanta não, deixa que eu pego pra você, me dá aqui essa sacola, deixa que eu carrego pra você. E aí você vai deixando esse idoso cada vez mais inativo. E aí a gente tem que entender um cenário macro, né? Você pega uma pessoa que de repente se aposentou e trabalhou a vida toda, então teve aquela utilidade, e de repente a gente vive num país, né? É um sistema capitalista. Então, assim, você parou de produzir, você deixou de ser útil. Sim. Vamos botar ali o que normalmente, a grosso modo. E aí essa pessoa já não se sente mais útil ali perante a sociedade, né? De estar contribuindo com o trabalho dele, com o intelecto dele, enfim, seja lá qual for o trabalho que essa pessoa desenvolver. E aí isso já causa uma certa, sempre fui ativo, parei, o que eu faço agora? E aí se você não deixa essa pessoa se exercitar e fazer as atividades dela naturalmente, fica um excesso de cuidado que às vezes não é por mal. É justamente um excesso de cuidado, mas isso vai prejudicar cada vez mais essa pessoa. E assim, como eu já estou nessa área de atuação faz tempo, uma crítica que eu percebo muito dos idosos em relação aos familiares, netos, filhos, cuidadores, seja lá quem for, é assim, poxa, a pessoa não me deixa fazer nada. Eu já não tenho mais voz ativa.
É como se a minha voz não contasse pra nada. Então, assim, isso é muito triste, né? Uma pessoa que sempre cuidou, sempre produziu e de repente ela é tida como, não, todo mundo cuida da minha vida e cadê a minha autonomia? Né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes o excesso de cuidado ele é mais prejudicial do que benéfico. É claro que a gente tem que tomar cuidado, mas você não tem que incapacitar essa pessoa, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente recebe, voltando à sua pergunta em relação às barreiras, a gente recebe esse idoso na academia, a gente peca pelo excesso de cuidado, e aí você deixa de prescrever um treinamento que seria eficiente para ele. A ciência vem respaldando muito isso. Você tem que treinar com percentuais de RM alto, claro, né? O idoso chegou ali cheio de limitação, há toda uma progressão, assim como tem com o jovem. Mas você chega um momento que você tem que treinar basicamente essas fibras que você vai utilizando menos. E aí como é que tem que ser esse treinamento? Com uma intensidade mais alta e com uma velocidade maior, porque o idoso vai perdendo essa velocidade de reação também, por isso que ele cai nessa potência, que é você treinar esse tipo de fibras também. E uma outra barreira que a gente tem muito forte, agora está diminuindo, mas ainda temos em relação ao treinamento de força na academia, muitas vezes os médicos têm essa barreira, né? De, olha, cuidado, a senhora não pode pegar peso, o senhor não pode pegar peso, não pode agachar. Mas então, vem cá, se a pessoa não pode agachar, né? Que se ela não pode se movimentar, é uma coisa meio complicada. Na pandemia, eu acho que a educação física foi mudando muito, assim, essa concepção, né? Com o Covid, o isolamento. A gente ficou mais valorizado, né? Depois. Muito mais. Só que eu acho que muitas vezes a gente não tá sabendo surfar essa onda, porque, assim, veio a pandemia, isolamento social, o que a gente percebia? Que as pessoas que mais adoeciam eram as que tinham hábitos que não eram saudáveis. E aí, dentro dos hábitos saudáveis, está ali a prática da atividade física, era campeã, né? Então, assim, hoje é muito batido nos principais meios de comunicação ali. Se você quer envelhecer bem, você precisa fazer exercício. Mas ainda hoje, a gente já teve a onda da hidroginástica, nada contra a atividade. Uma excelente atividade, mas assim, tinha uma época que a prescrição, o idoso já vinha com a prescrição médica, é idoso acima de 60 anos, é hidroginástica. Que essa atividade não pode fazer musculação. Passamos da onda da hidroginástica, estamos na onda do pilates. Excelente atividade também. Mas, assim, a musculação ainda, as pessoas têm um certo medo. Aí eu não sei se é culpa nossa, enquanto profissionais, de como a gente divulga essa musculação, né? O que a gente mostra, o que é o treinamento de força, muitas vezes o profissional foca só na estética, e a gente sabe que a estética é uma consequência, né? O importante é toda a saúde que vem associada a esse treinamento. Então, as duas principais barreiras, eu acho que basicamente são essas. É o ambiente da academia, que muitas vezes não é muito atrativo a esse público, e a segunda barreira é em relação ao médico, que muitas vezes já coloca várias restrições ali nesse idoso. Eu trabalho com idosos de 90 anos, 92, tem uma que vai fazer 93. E aí, assim, o médico fala, olha, cuidado, a senhora não pode pegar peso. E ela faz levantamento terra, por exemplo, que é um movimento que é sensacional para qualquer pessoa, para você tirar um peso do chão ali com 10 quilos. Mais a barra, mais o peso da barra. Então, assim, será que não pode pegar peso? Você não pode pegar peso sem nenhum tipo de controle, mas quando você está com um profissional ali fazendo uma progressão, problema nenhum em pegar peso. Na academia você vai ter tudo ali estabilizado, com um profissional te acompanhando. Sim, as próprias máquinas de musculação hoje em dia te enquadra dentro de um padrão de movimento ali que não vai ser lesivo. Sim. E o pessoal fica com essa estigma, né, de não posso pegar peso por conta disso tudo que você falou. Só que assim, nesse pecado que você disse que a gente comete às vezes eu falo a gente porque eu tô aqui representando a classe dos profissionais atuantes, que a gente comete dentro da musculação, qual é o caminho pra gente quebrar isso? Que é o quê? A gente gerar uma evolução no aluno, gerar uma segurança, mas sem limitar, sem infantilizar o que ele precisa fazer para que ele tenha essa autonomia toda. Eu acho, Estevão, vamos lá, um passo a passo, né? Esse aluno chegou na academia e aí vou fazer um lobbyzinho aqui, eu tenho uma metodologia com o professor Renato Farjala, que vocês conhecerão em breve, doutor, pesquisador nessa área, que já trabalha com esse público há muitos e muitos anos. E a gente percebe o seguinte, as pessoas não avaliam o idoso, porque a avaliação ela é fundamental para qualquer pessoa,
né? Agora você imagina como é que você inicia uma prática de exercício físico sem uma avaliação física. Só que a avaliação física do idoso, ela difere um pouco da avaliação física que a gente faz para o público tradicional, por exemplo, para o jovem, que basicamente a gente faz ali perimetria, percentual de gordura, né? Você faz uma composição corporal e uma avaliação postural. O idoso é muito importante a gente avaliar a capacidade funcional. O que mais que é ainda isso? do que a composição, né? Mais do que a composição, porque assim, a gente sabe que existem alterações fisiológicas ali decorrentes do envelhecimento, então que há um acúmulo maior de gordura na região central. É importante você conhecer essa composição corporal? Claro que é. Mas assim, mais importante do que isso é você entender como é que está a capacidade funcional desse indivíduo. Por exemplo, esse idoso, ele tem força em membro superior? Ele tem força em membro inferior? Como é que está a flexibilidade dele? Porque quando a gente fala isso, a gente já liga automaticamente a atividades da vida diária. Por exemplo, a capacidade dessa pessoa de subir uma escada, de sentar e levantar de uma cadeira sozinha. Enfim, de conseguir fazer atividades básicas realmente da vida diária sozinha, de colocar e tirar uma blusa. Então, assim, a gente avalia a capacidade funcional. E aí o principal ponto que eu vejo é isso, falta essa avaliação. Muitas vezes os profissionais nem conhecem essa avaliação e tem inúmeros protocolos, inclusive tem um pesquisador brasileiro, o professor Estélio Dantas, que tem o protocolo do GDLAN, que é altamente difundido aí, que você consegue avaliar a capacidade funcional, tem inúmeros outros protocolos, mas você tem que fazer alguma avaliação. E aí, quando você não faz nenhuma avaliação, dois problemas, né? Aonde estou, para onde estou indo. De onde estou saindo e qual o resultado que eu tive. Você não tem parâmetro para mostrar para o teu aluno. Ah, ele melhorou, ele percebe que ele melhorou. Tá, mas o quanto ele melhorou? Aonde ele estava deficiente? Porque muitas vezes quando a gente avalia, você fala assim, olha, essa força aqui de membro inferior está muito fraca. E qual é o risco disso? Pessoa que não tem força em membro inferior tem um risco de queda extremamente aumentado. Então, assim, o idoso fala, eu não tenho equilíbrio. Tudo bem, mas o equilíbrio está diretamente ligado à força. Então, se ele não tem força, ele não tem equilíbrio. Sim. E aí ele pode cair. E se ele cair, a gente sabe que uma queda em idoso com uma fratura de quadril, por exemplo, de fêmur, é extremamente perigosa. Esse idoso vai ficar hospitalizado. Quer dizer, inatividade física, ele vai perder ainda mais massa muscular e aí a gente tem os maiores índices, né, em relação à mortalidade. Então, assim, a gente precisa trabalhar nessa prevenção e a gente precisa fazer essa avaliação. Aí é um indicativo, vai até bacana, você mostra para o idoso, você dá autonomia para ele de mostrar ali onde ele tem que melhorar. Né? Porque, assim, não infantilizar é fundamental, porque muitas vezes as pessoas ficam, sua perninha, senhorinha, tudo bem você tratar com carinho, mas, assim, será que aquele idoso gosta de ser infantilizado? Né? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Muitas vezes ele já sofre isso, vamos botar um sofre ali entre aspas, mas com a família, com os cuidadores, com a pessoa que ele convive. Quando ele convive, né? Porque a gente percebe que, assim, se aposentou, deixou de ser útil ali na sociedade, muitas vezes ele vai sofrendo com um quadro de isolamento social e isso leva a um quadro de depressão. Então, por isso que é tão importante que essa pessoa pratique atividade física e principalmente em grupo, né? Não necessariamente tenha que ser em grupo, mas quando é em grupo é muito legal, porque você conversar com os pares, pessoa que sente as mesmas dificuldades que você, que passa pelas mesmas coisas que você, isso funciona muito bem, né? Somos seres sociais, né? Isso, a tecnologia tem as suas vantagens, mas muitas vezes elas nos afastam muito, né, dos outros. E aí, assim, quando você une esse idoso com outros idosos que passam pelas mesmas coisas, que têm muitas vezes os mesmos problemas, as mesmas limitações, isso tem uma motivação muito legal para eles, né? De eles conseguirem perceber que há mais pessoas ali daquela forma e todo mundo vai melhorar junto. Então, assim, a avaliação, ela tem que existir. Esse é o primeiro passo. Assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar. E avaliar coisas que possam ser mudadas. Não adianta nada eu avaliar uma coisa que é um processo natural do envelhecimento, que aquilo ali, de repente, não vai mudar. Né? Então, assim, uma avaliação postural do idoso é importante? Claro que é. Mas aí eu vejo muitas vezes um certo terrorismo biomecânico, não acontece só com a terceira idade, acontece com todo mundo, tá todo mundo querendo corrigir tudo.
Mobilidade Tá na é moda importante? Sim, é importante, né? A mobilidade é o alongamento dinâmico que mudou de nome, virou a mobilidade ali, e agora, tipo, tudo é... A pessoa passa ali 40, 50 minutos, às vezes, fazendo mobilidade. Aí uma certa incoerência, né? Você pega as pesquisas. Por que a pessoa não se movimenta? Porque ela não tem tempo. E aí você monta um programa onde 40 minutos do treino daquela pessoa é mobilidade. Aí a pessoa acabou o tempo, vai embora. E o treinamento de força, que é tão importante? Será que ela fez? Será que ela não fez? Então, assim, fica querendo corrigir muita coisa. Não é que você vai deixar essa pessoa fazer toda torta ou toda errada, mas assim... Será que um idoso que já tem uma alteração que é estrutural, que já não é mais postural, vamos traduzir, famosa hipercifose, né? Aquela corcundinha. Muitas vezes já não é mais uma coisa postural, porque hoje a gente pega muito adolescente, inclusive muitas crianças que estão assim, com hipercifose. Por quê? Por causa disso aqui. Então, no celular, você tem uma anteriorização ali da cabeça, a pessoa já vai ficando mais cifótica, e muito tempo em frente de tela. Então, assim, a gente sabe que isso vai causando alterações, mas aquilo é postural, ele ainda consegue consertar. Mas muitas vezes o idoso, lá com seus 80, 90 anos, aquilo ali já é estrutural, já tá ali daquele jeito e você não vai querer ficar corrigindo a postura dele para depois ele começar a fazer alguma coisa. Porque às vezes esse idoso vai morrer por falta de força e você tá tentando ainda corrigir alguma postura. Então, assim, por isso que a gente tem que avaliar muito coisas que a gente vai intervir. Né? Então, assim, quando você avalia força de membro inferior, força de membro superior, as flexibilidades, tanto de superior quanto de inferior, a velocidade de reação dessa pessoa, a capacidade cardio desse idoso, a gente sabe que tudo isso está associado a uma maior autonomia funcional, a uma maior saúde e a uma maior qualidade de vida, porque não basta apenas envelhecer. Né? A gente quer, pelo menos esse é o nosso propósito, a gente envelhecer com saúde, né? Envelhecer de qualquer jeito e sendo dependente, será que você quer? Será que você quer isso para os seus pais, para os seus avós? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer pessoas envelhecendo com saúde, com qualidade de vida. Então, assim, essa concepção tá mudando muito. E hoje a gente vê muita gente falando isso. Quer envelhecer com qualidade de vida, faça sua poupança. Qual é a sua poupança? É músculo. Exato. Né? Então, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. E talvez você ficar internado, ou você tiver alguma condição assim, que vai determinar ali até a qualidade da sua recuperação, ou o que vai acontecer com você é a sua massa muscular, né? Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe em cima disso. Tu tocou nessa questão da socialização aí, eu vejo muito isso acontecer no dia a dia, até lá em Itaipava. A pessoa vem justamente buscando, sim, atividade física, o treino de força, vem com esses mitos na cabeça de que não pode fazer o esforço e tal, e às vezes através da socialização ela vai perdendo isso. Sim. Seja com o idoso que está mais tempo na academia, seja o profissional fazendo essa ponte, estando próximo dele ali e ficando no pé, né? Aí ele vai perdendo isso com o tempo. Então eu vejo que realmente a socialização é muito importante, e o que me chamou a atenção também do que você falou é a gente dar um pouco mais de atenção para avaliar essa capacidade funcional dele. Porque existe um padrão de avaliação hoje em dia, de modo geral. Isso daí, acho que em qualquer academia ou qualquer profissional parte do pressuposto da avaliação postural e a composição corporal. Só que assim, essa capacidade funcional, por mais que o tema nosso aqui seja a terceira idade, é algo também que tem que ser enxergado até mesmo nos jovens, nos adultos, e às vezes as pessoas não avaliam isso, né? Assim, quando a gente pensa em jovens, os testes são muito direcionados ali ao idoso, né? A funcionalidade da vida diária. E até as zonas de corte, né? Isso é muito bacana. Esses protocolos, normalmente, eles dividem 60 a 69 anos, de 70 a 79 anos. Porque a gente pegar lá atrás um idoso de 60 anos, ele era uma pessoa mais dependente, já tinha aquela característica, vamos botar aqui com a licença a palavra, um velhinho. Hoje uma pessoa de 60 anos, ela tá voando, né? Então, assim, essa concepção foi mudando também. Então, para o jovem, a gente ainda não vê muito isso, mas assim, para o idoso é fundamental a gente fazer isso. E aí, até seguindo essa linha de raciocínio, Estevão, é muito importante assim que haja também uma periodização para esses idosos, porque aí a gente cai no segundo ponto, né, em relação à prescrição dos profissionais.
Muitas vezes eles não fazem avaliação da capacidade funcional e eles também não periodizam o treino. Sim. E aí, o que é essa periodização aí para você que está nos assistindo e de repente não é da área, ou é da área, mas ainda é estudante? É você entender como é que você vai progredir tanto com as cargas. Quando a gente fala de um treinamento tradicional de força, a gente basicamente progride de 3 maneiras, né? Ou pelo volume, ou pela intensidade, ou pela densidade. Traduzindo mais uma vez, quando a gente fala em intensidade, a gente está falando de carga. Quando a gente fala no volume, você está falando ali em número de séries, número de repetições, no intervalo de recuperação. Aí vem um ponto importante quando a gente trabalha com terceira idade, que a gente precisa de intervalos maiores de recuperação. Uhum. Porque há um risco, né, cardiovascular. E todo mundo fala isso. Caramba, é perigoso a musculação, porque esse idoso, muitas vezes, ele é cardiopata. Não tem problema nenhum, desde que você entenda que o duplo produto, né? E a gente tem que entrar um pouco em fisiologia, não tem jeito. Você tá ouvindo, você tá assustado, não tem jeito. Se você quer trabalhar com esse público, e se você não trabalha ou não quer, você vai perder muito mercado, né? Sim. A gente sabe que hoje a pirâmide ela tá invertendo, ou seja, a taxa de natalidade está diminuindo e as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, assim, a gente precisa estar atento a esse público, que vai ser uma realidade cada vez maior. Tem até uma pesquisa interessante, Estevão, que mostra que em 2030, uma projeção, né? O personal vai ser a 2ª profissão mais procurada por idosos. Sim. Então, assim, olha o mercado enorme que tem aí. Eu sempre falo isso, né? A gente fica, muitas vezes, as pessoas brigando ali por um público muito pequeno, ou focando muito na estética, ou no atleta, que é algo que vai que é um rápido, percentual, né, muito baixo da população. É um nicho muito específico. Né? Nada contra quem trabalha com isso, só acho assim que não se restrinja só a isso, porque quando você pensa que a maioria da população está envelhecendo, as pessoas estão com uma taxa de natalidade cada vez mais baixa, estão vivendo cada vez mais, né? A medicina vai avançando, então assim, as pessoas estão tendo essa possibilidade de uma expectativa de vida maior. Cadê os profissionais para atenderem? Eles estão buscando. Inclusive, o professor Renato Farjala faz uma coisa inovadora, que ele dá aula online para idoso no celular, que é uma coisa sensacional, assim, é uma educação ali, um passo a passo. Ele vai estar aqui, ele vai comentar isso com vocês. Daí eu faço questão de Mas, entender assim, os detalhes. É no basiquinho de, seu telefone vai tocar, você vai apertar no verde ali. Então, assim, isso é muito legal, porque quando você ensina algo novo para essa pessoa, a gente sabe que o nosso cérebro tem essa neuroplasticidade, né? Essa capacidade de continuar aprendendo para o resto da vida. Então, assim, é muito bacana você fazer esse trabalho e é muito gratificante para eles também, de olha, eu consigo fazer a aula aqui no telefone. Às vezes rola uma confusãozinha ou outra. Contrato mas, assim, personal e de brinde ainda aprende a mexer com tecnologia, né? Exatamente, é sensacional. E aí, assim, tem vários idosos ali que estão na tela. Então, assim, é o grupo, como você falou, e aí isso é sensacional. A gente percebe, assim, que às vezes aquele horário do exercício, cara, é a melhor hora do dia dele. E a gente tem que ter consciência disso. A gente que trabalha com esse público, de assim, cara, somos seres humanos, né? O Estevão, tem dia que você não tá bem, tem dia que você tem os teus problemas também, tem os teus pepinos. Mas eu sempre falo isso, quando você entra para trabalhar ali, com um aluno que seja, não precisa ser idoso, com quem quer que seja, às vezes é a melhor hora daquela pessoa estar ali com você. Então, assim, dê o seu melhor, deixa teus problemas lá para trás, tenta botar um botãozinho de você daqui a pouco eu penso nesse boleto aqui, nesse problema, e dá o seu melhor para aquela pessoa que está ali, que no idoso isso é muito claro. Às vezes é o único compromisso que ele tem na semana, é ali com você. E aí eles ficam extremamente chateados, assim, poxa, hoje não tem aula, é feriado. Feriado caiu bem no dia da minha aula, sabe? Porque eles contam com aquilo, é o compromisso, assim, que eles não podem faltar. E isso é muito legal, né? A gente ter esse grau de importância, assim, na vida deles. Sim. E é um momento que muda muita coisa. Às vezes o idoso está num quadro de depressão, ele começou uma atividade física, muitas vezes em grupo, e supervisionado ali com o profissional, ele aumentou a rede de contato dele e esse idoso volta a fazer programas. A gente sabe que é um nicho enorme, né, da terceira idade, não só em relação a treinamento, mas com passeios, com idas a cinema, teatro, enfim. Essa parte social deles funciona muito bem. Então, assim,
Mas vindo pro treinamento, né? Sei que eu tô meio que indo e voltando, mas Não, mas acho que até assunto é pra extenso. quem tá assistindo fica melhor de entender, né? Porque não tem como escolher uma Exato. coisa Então, da outra. assim, vamos lá, o passo a passo. Avaliação fundamental, fazer essa progressão, que muitas vezes a gente não vê, essa periodização. Então, assim, adapta esse idoso ao programa de exercício, aos movimentos. Você falou das máquinas. As máquinas já colocam mais ou menos ali na postura e direcionam. Concordo com você, mas como é que a gente progride? O que é ideal para esse idoso? É que ele trabalhe basicamente com peso livre. Sim. Porque aí as pessoas falam, mas o treinamento funcional para idoso, tem muito idoso que está no cross-training, o crossfit, né, que é a marca, mas assim, o crossfit é um esporte, o cross-training é uma modalidade de treino, né, que é um funcional de alta intensidade. E assim, sim, então, por que eles estão ali? Porque você trabalha todas as capacidades físicas na sessão e é tudo que ele precisa. Então, assim, quando você trabalha com peso livre com o idoso, é muito interessante. Você está trabalhando equilíbrio, você está trabalhando força, você está trabalhando flexibilidade, você está trabalhando coordenação, que são as capacidades físicas que todo mundo precisa, da criança ao idoso. Então, assim, não necessariamente você precisa estar em um espaço dito, um estúdio de treinamento funcional, porque as pessoas colocam muito rótulo nas coisas, né? Tá na areia, tá na praia. É treinamento funcional. Não, às vezes é só um circuito cardiometabólico, mas não é um treinamento funcional. Aí a gente precisa entender o conceito das coisas. Acho que eles associam mais a experiência para poder definir qual modalidade que é, né? E não de fato, o método de treinamento. Acaba rotulando. Então, assim, por isso que a gente tem que entender o conceito das coisas, né? Eu, às vezes, sou chata em relação ao conceito, mas quando você entende o que é o treinamento funcional, o que é o treinamento de força, nada me impede de eu fazer um treinamento funcional dentro de uma academia. Sim. O que é o treinamento funcional? É você trabalhar todas as capacidades físicas de maneira sinérgica, simultânea ali e de maneira submáxima. Por exemplo, o que eu quero dizer? Se eu vou fazer um trabalho de força, de flexibilidade, de coordenação, de equilíbrio, mas eu não vou estar trabalhando no 100%, porque para eu trabalhar no 100%, às vezes um isolado é melhor, né? Um aparelho, um equipamento onde você está todo apoiado. Mas assim, para o idoso é muito legal você integrar. E é muito bacana também você trabalhar com uma dupla tarefa. O que é isso? É muitas vezes uma parte cognitiva junto com a tua parte física. Por quê? Porque no dia a dia, aquela senhorinha ali, ela tropeça e cai porque ela tá pensando na novela, ela tá atravessando a rua, ela não viu o buraco, aí caiu. Ou tá pensando na receita que ela vai fazer ou alguma coisa, tem que ligar pro meu neto, tem que ajudar o meu filho com alguma coisa e não viu o buraco e caiu. Então, assim, você... E além dos benefícios que isso traz para a memória, né? A gente sabe lá que o exercício físico, ele é um excelente formador de memórias, vamos dizer assim, consolidador de memórias. Então, quando você trabalha com essa parte também, e o treinamento combinado, né, o força mais o cardio, ele é fundamental para isso. Então, a gente tem inúmeras ferramentas na mão. A gente tem que saber como utilizá-las, né? E utilizar com sabedoria, pensando no idoso, não infantilizar, concordo com você. E aí eu pergunto para você aí que está nos assistindo, você que treina um idoso, você faz teste de RM nesse idoso? Não é você colocar esse idoso para fazer teste de uma repetição máxima. A gente tem teste submáximo, por exemplo, e você pode utilizar, pode e deve. Como é que ele poderia fazer esse teste no dia a dia? Então, a gente tentar atingir até a galera acadêmica. Beleza, eu gosto muito de, assim, temos a tecnologia, né? Por que não usamos a nosso favor? Eu tenho um certo ranço de celular, quem me conhece sabe disso, mas assim, o ranço no bom sentido. Eu tenho o ranço de quando eu tô trabalhando com você e você tá no Instagram e teu aluno tá ali fazendo a coisa e você não tá olhando, você tá olhando rede social, tá respondendo no WhatsApp. Você tá ali pro seu aluno, você não tá ali para ficar olhando outras coisas. Mas, no entanto, todo mundo trabalha com isso aqui na mão. Então, assim, vamos usar a tecnologia a nosso favor, tem muita coisa bacana. Tem aplicativos, por exemplo, que são preditivos de RM. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, você precisa entender qual cadência que você vai trabalhar com esse aluno. Para quem está assistindo mais uma vez e não sabe o que é cadência, é a velocidade de contração. Estevão, eu não gosto de cadências lentas para idoso. Claro, é uma progressão, né?
o idoso, assim como qualquer outra pessoa, ele muitas vezes vai passar por uma fase inicial ali do treinamento, que é a adaptação neural. O que é isso? É ele entender como é que ele vai fazer o movimento. É uma coordenação, né, que a gente fala na fisiologia, ali, uma linguagem um pouco mais técnica, uma coordenação inter e intramuscular. Ou seja, entre os seus músculos, que estão atuando ali no movimento, e os que estão freando o movimento, e quando a gente faz uma visão um pouco mais interna ali em relação a disparo de fibra, né? Então, assim, fez essa adaptação, que é essa parte inicial. Depois esse idoso começa a colocar uma sobrecarga, ele já tem uma capacidade legal de movimento e ele vai fazendo esse treinamento. Não gosto de trabalhar de uma maneira muito lenta, porque o idoso, naturalmente, ele já faz os seus movimentos de uma maneira muito lenta. Você não e a gente acabou de falar aqui que entre o processo ali fisiológico do envelhecimento, a gente tem uma denervação seletiva de fibra do tipo 2. Se eu vou ficar trabalhando de uma maneira muito lenta, será que eu estou atingindo esse tipo de fibra? A gente sabe que não. Então, assim, o lento ele já faz no dia a dia dele. Então, uma cadência moderada. E aí, esse idoso já está com um controle legal. Você pode estar trabalhando com uma cadência rápida. Muitas vezes eu uso essa cadência rápida para driblar aquela recomendação que vem do médico ali de você não pode pegar peso. Eu não sei se é um número cabalístico, o que acontece? Olha, a senhora não pode pegar mais de 2 quilos. Eu já recebi isso por escrito. Manda ali para a professora dele que ele não pode pegar mais de 2 quilos. Eu não sei de onde vem esse número, mas 2, 3 quilos. Então, não pode. E assim, esse idoso, de repente, não pode levantar uma sacola, né? Não pode pegar o neto no colo. Não pode pegar o neto. Exatamente. Quer dizer, você vai só limitando cada vez mais essa pessoa. Mas assim, beleza, vamos dizer que essa pessoa veio com aquele estigma de não posso pegar peso. Quando você aumenta a velocidade de execução dessa pessoa, é uma maneira de você aumentar a percepção da intensidade dela. No entanto, a gente sabe, intensidade, o conceito dele lá está relacionado à carga, mas quando você aumenta a velocidade de execução com aquela carga, você tem uma percepção desse aumento dessa intensidade. Sim. Então é interessante você trabalhar dessa forma. Até porque o idoso, assim, dentro do que ele perde potência. E aí trabalhar a potência, você sabe que você não vai trabalhar potência com cargas elevadas. Você trabalha ali de 40% a 60% de RM. Então voltando ao aplicativo, né, ao celular aqui. Tem aplicativos, eu vou te mostrar um aqui, vou até botar pra galera. Posso? Pode. Eu gosto muito desse aqui, ó. Pode sei não, se né? vai Deve. dar pra ver. Deixa eu olhar ali. Aqui, ó. Um RM. Mas deixa eu ver, vou anotar o nome dele. Tem números ali. Esse aqui é iOS, né? O sistema. Mas às vezes você pega um Android lá, o OneRap, enfim. Tem inúmeros aplicativos que são preditivos de RM. E aí, o que você precisa fazer? Vou estipular a cadência que eu vou trabalhar com esse idoso. Então, um exemplo, eu ainda vou trabalhar numa cadência moderada. Qual é o classicão lá da cadência moderada? 2 na concêntrica, 2 na excêntrica, né? 2 na hora que você vai fazer a força, vencer a resistência, 2 na hora que você vai voltar ali, tá freando essa resistência. Eu particularmente, assim, não só assim, principalmente com o idoso, eu gosto de botar sempre 1,5 a mais só na excêntrica por causa às vezes a falta de coordenação que ele tem para evitar algum tipo de lesão na execução, mas aí é do profissional, o Estevão, não há uma coisa amarrada assim, tem que ser assim, não tem que ser assim. Cada profissional ali vai fazer da sua maneira, até porque a gente entende, né, nível de treinamento, e aí as pessoas muitas vezes também não usam isso com o idoso, porque quem é o idoso que você está recebendo? Cara, eu tenho idosos que têm muita limitação, eu tenho idosos que não têm limitação nenhuma. Então, assim, qual é esse idoso, né? E se você não avalia, não faz aquele teste lá da capacidade funcional, você não sabe onde esse cara tá, né? Se ele tá no muito fraco, no moderado, no bom, no muito bom, para onde eu quero levar esse idoso? Então, assim, dentro do nível de treinamento, você percebe que a gente tem que avaliar algumas coisas. O classicão que você vê na literatura aí é nível de treinamento pelo tempo de treinamento, né? Essa pessoa treina mais de 2 anos, logo ela é avançada. Será? Aí eu não falo nem só pro idoso, né? Eu falo pro jovem ou pra qualquer outra pessoa, pro adulto. Será que a pessoa que treina mais de 2 anos é avançada? Às vezes a pessoa não é capaz de suportar uma falha.
É um treino até a falha, por exemplo. Essa pessoa não tem controle de cadência. E a gente vê muito isso, né? Na prescrição, tem a prescrição, mas não tem o controle da cadência. Até que ponto esse aluno é avançado realmente? Né? Se ele não consegue controlar a velocidade de execução dele. Pra você ver, a pessoa que não é da área, ela não entende por que a gente passa 2 séries, 3 séries de 10. Por que são 10? Sim. Por que não é 20? Sim. Eu não posso fazer as 30 direto. Sim. E aí a gente tenta trabalhar ali dentro de um tempo de contração e execução ali, justamente para trabalhar a via anaeróbica. Sim, as vias metabólicas. Isso perfeito. Aí. E aí, a pessoa não precisa saber isso. Sim. De forma profunda. Sim. Mas ela precisa entender que dentro daquelas repetições que a gente prescreve, ela precisa estar com uma carga de trabalho que seja desafiadora. Exato. E aí foi o que você falou muito bem. Em alguns casos a gente vai levar até a falha, em alguns casos a gente vai deixar algumas repetições de reserva. Sim. Em outras a gente pode deixar até uma janela um pouco maior, Exato. mais para que a pessoa tenha percepção. Porque às vezes a gente vê, a pessoa chega... Caramba, a Flávia me passou aqui 3 de 10 na cadeira extensora. Aí bota qualquer peso, faz ali 10, assim, não sentiu basicamente nada e acha que tá tudo bem. Perfeito. E aí, de fato, essa pessoa pode treinar 5 anos que ela não vai ser um indivíduo avançado. E a gente percebe muito isso com o idoso. O idoso tá lá com aquele pezinho, não, eu fiz 10, eu fiz 12, eu fiz 15, que seja. Mas... ele faria 40, 50, 60 talvez. Aí o quanto aquilo está sendo efetivo. Então assim, você pensa uma pessoa que de repente já não tem por hábito ir para academia, né? Porque é uma outra geração. A gente sabe disso. Então é uma geração que muitas vezes não teve esse estímulo lá atrás. Aí eu tô falando aqui o público que eu tô trabalhando, tá? Eu tenho idoso de 86, num grupo ali, 87 e 92. Então, assim, é uma geração que não tinha essa coisa, nem tinha academia, né? O Petrocelli teve aqui o Fernando corrigindo. Não, é que agora ele quer, agora quer ele ser mudou, conhecido como Fernando mudou. agora. Tá certo, né? Mas enfim, mas nem tinha, né? Então, assim, não tinha academia, é uma outra concepção, né? Aí chegam essas pessoas ali e aí, de repente, cara... ele não tinha o hábito da atividade física. Sim. Né? Então, ele tá chegando num ambiente que ele não tá acostumado. Tudo muda, né? Exato, de tempos em tempos. E eu acho que o ambiente também porque assim, o idoso ele é muito em fisioterapeuta, né? Sim. Que faz um trabalho fantástico também com esse público. Só que são propostas diferentes em muitos casos. Tem até linhas de trabalho da fisioterapia que estimula também a força e tudo mais. Só que assim, o ambiente é diferente. E aí tinha essa rejeição, acho que meio que por conta disso também. Eu acho assim que hoje a gente tem que trabalhar cada vez mais multidisciplinar, né? Essa coisa de... Mas a culpa acho que é um pouco nossa, assim. A gente sempre levou mais a estética para vender o que é o produto academia. Quando eu falo a gente, eu falo do mercado. Sim. E aí hoje você vê isso mudando, isso modificando com o tempo. Né? Vou até fugir um pouco aqui, então, do nosso tema, mas idoso, mas que fala de um modo geral que você está falando. As pesquisas hoje mostram que o wellness ele está muito acima do fitness, né? O que é o wellness? É o bem-estar geral. Então as pessoas estão buscando cada vez mais uma conexão corpo e mente, estão buscando um sentido de pertencimento, atividades em grupo que criem desafios possíveis. Então, quando eu estava falando desse idoso que muitas vezes não tem por hábito ali fazer atividade física, de repente cai num ambiente de academia, né? E aí você vai levar esse idoso até a falha? Porra, claro que não, né? Não faz o menor sentido. Mas ele vai ter que trabalhar ali com um percentual de RM. Qual cadência que você vai fazer nesse idoso? Primeiro, deixa uma cadência autoselecionada, porque isso aí faz parte até da própria periodização, né? Passou da avaliação da parte de adaptação neural, ele vai fazer uma cadência autoselecionada, ou seja, que ele se sente confortável fazendo, e aí depois disso você pode começar a implementar essas cadências. Eu gosto de uma cadência mais lenta na excêntrica. Cada professor tem a sua metodologia. Só o que eu não recomendo é trabalhar com cadências muito lentas, porque já é uma coisa que naturalmente ele vai fazer. Então a gente tem que atingir uma outra possibilidade. E aí, dentro disso, a gente tem os métodos de treinamento, né? E aí, perigoso, porque muitas vezes a pessoa usa um método avançado para uma pessoa que nem fez o feijão com arroz bem feito ainda. Mas eu já trabalhei
que hoje ela continua ativa, até com a professora Natália, que tem um trabalho sensacional, que é o 60+, aqui na Academia 2B. Ela tem um grupo enorme, uma pessoa que trabalha muito bem, uma profissional que trabalha muito bem com idosos. Essa aluna tá lá com ela agora, ela treinava comigo, agora ela tá com a Natália. E a gente fazia um cluster. Olha só. Que é um método que basicamente, assim, você pessoal vê mais marombeiro fazendo, e é um idoso fazendo. E tem estudos que mostram isso. E aí o que é interessante nesses estudos é o seguinte: o idoso que treina de maneira adequada, o que é isso? Com controle de volume, de intensidade e de densidade, que é essa relação esforço-pausa, ele tem os benefícios do treinamento de força, ele inclusive consegue hipertrofiar tanto quanto um adulto jovem. Olha que interessante. Que as pessoas falam, o idoso não... Ali. Claro, dado, né, as suas características, mas assim, ele consegue hipertrofiar também. Sim. E a gente sabe que a hipertrofia ela é fundamental, é que quando a gente fala em hipertrofia, muitas vezes até os profissionais pensam na estética. Mas assim, todo mundo precisa de hipertrofia. A criança precisa de hipertrofia, o idoso precisa de hipertrofia, todo mundo quer isso, que é o aumento da massa muscular. Nada mais é do que isso. Sim. E aí você falou hipertrofia, as pessoas pensam, caramba, né? É o fisiculturista. É o não é isso. É o que todo mundo precisa. Então, assim, a gente consegue utilizar esses métodos. Porque o princípio do cluster é esse, para ganho de força. Né? Sim. Porque a hipertrofia, ela na verdade é a consequência do trabalho que a gente faz ali, na musculação, alimentação, descanso. Mas aí tem, assim, as particularidades do idoso, né? Isso aí que a gente tem que levar muito em consideração. Sim. Porque, assim, muitas vezes o idoso chega com aquele medo de pegar peso até por uma sobrecarga cardio, né? Ou com algum medo de algum acidente vascular ali, alguma coisa assim. E aí tem um estudo, cara, se eu não me engano, ele é de 20 anos atrás. Talvez ele é de 2000, 25 anos atrás. Do professor Farinati, que ele mostra que você fazer 1 RM ou 6 RMs, o risco cardiovascular é igual. Ou seja, 6 RMs, repetições máximas, você está trabalhando com uma carga muito alta. Aí que é menor o risco do que se você fizer 8, que é menor do que se você fizer 10 RMs, que é menor que se você fizer 15, 20 e é menor do que você fizer um aeróbico. Então, quer dizer, muitas vezes chega aquele idoso ali que é uma bomba relógio, né? E cardiopata e tal. E aí a pessoa fala, não, vou colocar na esteirinha que é a zona de segurança. Caso. E na verdade é onde você tem o maior duplo produto. Então assim, será que ali realmente está na zona de segurança ou ele está fazendo força? Tá tranquilo. Não é que esse idoso não possa fazer o cardio, gente. E sou super favorável ao treinamento combinado. Mas assim, quem é o idoso, aonde você vai colocar, porque aí a gente sempre tem que pesar ali segurança e eficiência, né? Sim. Às vezes o idoso já tem uma restrição de marcha e a gente avalia isso, né? Essa marcha desse idoso. Ele já tem uma restrição da marcha. Será que vale a pena você colocar ele na esteira? E o risco de queda? Que fica muito aumentado. Mas como é que eu vou fazer um cardio com esse idoso? Você pode fazer uma bicicleta, mas ele não quer fazer bicicleta. Você pode caminhar no espaço que ele tem, enfim, há inúmeras possibilidades, né? Mas assim, se você me perguntar, Flávia, foca em quê? Eu te diria, foca na força, que eu acho que é o carro-chefe ali. E o resto a gente vai conquistando, né? Eu não tenho tempo, não tenho possibilidade, tem muita limitação, a força vem puxando o bonde ali. É importante a gente ter. Claro que o combinado é o perfeito, né? Sim. Como é que você, só para o pessoal que está assistindo entender, como é que funciona esse método do cluster? Então, você vai colocar uma sobrecarga alta, ali você pode trabalhar com 80%, às vezes até 90% de RM. Essa senhora a gente trabalhava com 90%. 90%. Caraca. E era ela que fazia esse método e uma outra que tem Parkinson e que inclusive está treinando também com a professora Natália ali na 2B. E a gente conseguiu segurar muito o Parkinson dela com treinamento de força, porque a prescrição para o Parkinson é muito específica, assim, você tem que trabalhar com um percentual de carga alto. E aí você coloca 90% de RM, digamos que você quer fazer 10 repetições, 8 repetições, você vai parcelar. Então você faz 2 repetições, dá um intervalinho ali de 20 segundos, né? Média, mais mais 2 repetições, mais um intervalinho vai fazer isso 4 vezes. Total vão dar 8 repetições. E aí você dá um intervalo total ali maior.
né? Que a gente sabe que no idoso isso é um ponto importante. Aquele 1 minuto classicão ali de intervalo para o idoso não é interessante. Você precisa de 2 minutos, às vezes até 3 minutos, dependendo do percentual de carga que você está trabalhando. E a gente tem que ficar no pé deles, porque eles são apressados. E aí, ele acaba de fazer uma, já quer fazer outra. E aí você fala, mas a carga tá leve. Não, muitas vezes a carga tá justa. Mas aí tem um apressado no grupo, ele quer seguir o apressado. Aí vira uma competição. Então, assim, a gente tem que dar uma segurada nisso. E aí tem alguns pontos, eu acho que vale a pena a gente chamar atenção também quando a gente trabalha com esse público. Um exemplo, idoso não sente sede. Isso é verdade. A gente vai perdendo essa percepção. Eu tenho alunos que eu tenho quase que induzir. Exato. Bebeu água, bebe água lá. Não tô com sede, bebe água lá, rapaz. É quase isso. Eu sempre faço a analogia da plantinha lá, né? Que eles gostam, principalmente as senhoras, gostam de regar a planta, mas não regam a planta delas, né? E aí é muito comum a infecção urinária, por exemplo, e isso muitas vezes acaba complicando o quadro de saúde desse idoso. E é natural, né? Um processo fisiológico, você vai perdendo essa sensibilidade à sede. Então a gente tem que induzir. Vai beber água, tá? Durante o treinamento, cadê a garrafinha? Dá uma pausa. Não, e dá uma pausa, porque eles levam a garrafinha, mas eles levam pra passear, né? Na maioria das vezes. Então, assim, levou a garrafinha pra passear, vai beber. Tem que terminar aquele treino ali. Ah, minha filha, mas eu faço muito xixi. Mas faz parte, né? Bebeu água, isso vai acontecer. É natural. Mas, assim, às vezes aqueles 500 ml ali que bebeu durante o treino é a única água que ele vai beber no dia. Parece meio impressionante, mas, assim, é muito comum isso acontecer. Então, assim, a gente não tem que cuidar só do que está acontecendo ali no momento do treino, né? Eu acho que o nosso papel é um cuidado global ali. Muitas vezes tem troca nossa com médicos, até com cardiologistas, isso é muito frequente, né? Porque a gente sabe que o treinamento de força ele tem um efeito hipotensivo. E aí, muitas vezes, essa pessoa vai acabar diminuindo a dose do remédio. E somos nós que vamos diminuir? Claro que não. Mas a pessoa começa a perceber, começa a treinar, ficando meio tonto, tô me sentindo meio... E é muito comum ali, após 2, 3 meses de treino, essa pessoa ter que voltar ao cardiologista e baixa a dose desse remédio, que é muito legal, até né? Para de tomar, dependendo do caso. Muitas vezes até para de tomar, perfeito. Então, assim, a gente tem que ter sempre um olhar muito cuidadoso, né? E a gente precisa também conhecer muitas coisas, aí mais uma vez a tecnologia, né? Porque quando você vai fazer a avaliação pro idoso, é natural ele chegar com um saquinho de remédio. Você pergunta, o que a senhora toma? Ele já vem com um saco de remédio. Tá aqui, ó. E aí ele vai te apresentando todos eles. E aí você pergunta se tem alguma lesão, vem com outro dos exames. Né? E normalmente tem os osteófitos lá espalhados por todos os cantos. Eu até brinco com eles quando tá mais frio, assim, eu falo, galera da artrose aí, tá doendo? Então... Porque é a previsão do tempo, né? Faz vasoconstrição, dói mais. E aí eles já vão informando como é que vai estar o tempo no outro dia. Assim, isso é bem clima-tempo ambulante. Né? Quase isso. Cara, isso que você falou da medicação que eles vão perdendo, eu acho que é um dos fatores, assim, se não for o principal, um dos top 3 ali que mantém esse aluno idoso na academia, fazendo atividade física, porque ele vê, cara, melhor, assim, você vê a felicidade de alguém que tá habituado a tomar várias ou algumas medicações. Sim. E ela volta no cardiologista, volta no especialista e vê que não precisa mais, cara. Sensacional. Isso pra mim é muito mais gratificante do que quando a pessoa atinge uma alta performance estética, assim. E eu vou até além disso, além de diminuir a medicação, quando você pega um idoso, vou pedir até uma licença aqui para contar 2 casos, né? Um, ele era um general reformado do exército. Participou da guerra, você imagina. O cara mandava Deus, o mundo e mais um pouco. E aí ele começou a treinar comigo, ele tinha um quadro de depressão, problemas familiares, enfim. E aí ele não tomava mais banho sozinho e não conseguia mais dirigir. Né? O dirigir até era menos problemático. A questão era o banho, era muito forte assim para ele. E aí a gente ali treinando, então chegou um ponto que ele veio, segurou na minha mão e falou, minha filha, até me emociona assim, ele falou, eu consegui tomar banho sozinho, eu quero te agradecer, ele com lágrimas nos olhos, aí ele chorou, eu chorei junto com ele, porque, cara, isso é muito gratificante. E um outro caso foi um pouco mais recente agora, esse meu aluno, ele tá com 86 anos, ele reclamava muito ali no começo, doía tudo.
E você percebe até pela postura da pessoa, assim, tá tudo bem? Nunca tava tudo bem. Porque a pessoa que sente dor, e a gente não pode julgar, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar empático ali pra pessoa nesse momento. Pô, tá com dor 24 horas, não tem como você tá, que dia maravilhoso, tá doendo o tempo todo. E era sempre, ai, dói o ombro, dói o joelho, dói a coluna, e aí a pessoa já tá assim, pô, não aguento mais. E esse caso foi até rápido, assim, porque a gente começou a treinar em fevereiro. E aí, foi semana passada, ele falou, eu voltei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. E eu tô me sentindo muito bem, eu não tô sentindo dor mais em nada. E, cara, isso é, assim, pra mim isso não tem preço, sabe? Não há dinheiro que pague você ouvir da pessoa esse tipo de coisa. É muito gratificante. Você vê a qualidade de vida da pessoa melhorando. Né, a autonomia dela voltando, a capacidade de fazer coisas. Tem inúmeros casos, tem aluno que fala, pô, não conseguia colocar a toalha no box, e agora eu consigo tirar a toalha. Você fica pensando, pô, um gesto tão simples, né? E a pessoa não conseguia fazer. E aí agora ela consegue fazer sozinha. Amarrar calçado, por assim, eu não dou muito mole para eles, não. Claro, eu ajudo dentro do que precisa, mas eu sempre tento estimular ali a fazer mais, porque a gente sabe que muitas vezes eles podem mais. Né? E aí, esse desafio ele é importante em qualquer fase da vida. Eu tenho um filho pequeno de 4 anos, eu desafio ele o tempo todo. Mas assim, e o idoso também precisa do desafio, senão fica uma coisa, né, morna. E vamos lá, é claro que você não vai, isso em qualquer faixa etária, você não vai dar um desafio grande demais, que acaba sendo desmotivador ao invés de motivador, mas também não vai deixar sem desafio, porque senão, e aí? Né? A vida tem que ter isso, né? É esse movimento, assim, isso aí é fundamental. Então, esses casos, assim, foram muito bacanas. Além de você reduzir a medicação, de repente esse idoso volta a dormir bem, sabe? Porque muitas vezes o sono deles acaba sendo um pouco mais complicado. E a pessoa fala, pô, comecei a treinar, eu tô dormindo bem. Mas o dormir bem, você fica feliz? Pô, fica, porque tá relacionado diretamente à saúde. A gente sabe hoje, as pesquisas vão mostrando, né? O próprio Alzheimer é sono. E aí a gente sempre cai no mesmo combo, né? Eu fiz uma formação em saúde integrativa. Isso ali é muito forte. Prática de exercício, alimentação saudável, sono e gerenciamento do estresse. E a gente sabe que isso está ligado à causa de todas as doenças, né? Muitas vezes você tem uma arma ali apontada para tua cabeça, que é a tua genética, mas quem vai apertar o gatilho é teu estilo de vida, né? E esses são os 4 pilares fundamentais. Então, assim, é claro que um som de qualidade é extremamente importante, mas, cara, você ouvir de uma pessoa que ela voltou a fazer atividades, esse senhor que voltou a tomar banho sozinho, ele voltou a dirigir também. E era meio perigoso, mas, enfim, tava dirigindo. E, cara, isso é autonomia, né? Isso é vida, isso devolve o prazer de viver das pessoas. É aquilo, você quer viver ou você quer existir, né? E como é que você quer que seus anos sejam? A gente sabe que a gente quer cada vez mais que isso seja com saúde. Até quando a gente fala em programas públicos, isso é interessante, né? Porque aí vamos voltar mais uma vez na avaliação. Qual é o problema dos projetos públicos? Na maioria das vezes eles não têm avaliação, para não dizer em 100% das vezes. Eu sei porque assim, eu rodo o estado, como eu já falei ali, até pelo CREF, e aí eu pergunto pra galera, e aí, vocês fazem avaliação? A maioria tem programa público, ou tá inserido em programas públicos. Não, a gente percebe que tá melhorando, tá, mas qual é o parâmetro? Porque se você não tem esse parâmetro de comparação, o que você vai entregar ali para o teu gestor, né? E o que vai fazer com que esse projeto continue ou não? Porque assim, a gente sabe que pessoas fisicamente ativas e que estão com uma boa capacidade funcional, elas vão gastar menos no sistema público de saúde. Então, assim, isso é uma relação direta, né? Melhorou aqui, diminuiu ali. Então, a gente precisa desses dados até para incentivar cada vez mais essa prática, né? E não ficar restrito só, de repente, à academia. A gente tem inúmeras possibilidades. A gente tem as academias da terceira idade, assim, eu não sei você, mas eu passo, eu não vejo ninguém. Vazio. O que é uma pena, porque aquilo ali é maravilhoso. E tu sabe o que me chama a atenção? Porque a avaliação física, para você pegar dados de composição corporal e tal, você precisa de um certo equipamento ali. Sim. Agora, para testar essa capacidade funcional, você não precisa de nada. Então, assim... De nada, vamos lá, a gente precisa uma fita métrica. Acabou, o resto eu adapto. Mas a aplicabilidade desse treinamento, não, dessa avaliação é muito mais prática. Sim.
A gente, Sim. a gente conseguiria fazer aqui, por exemplo. Tranquilamente. Então, assim, você vê que existe uma facilidade, você não precisa Sim. de materiais caros Sim. nem nada, mas parece que falta um pouco de vontade nessa parte aí, né? Aí, o sistema é, pô, assim, vontade e conhecimento. Isso. Vamos botar as duas a dupla, coisas. né? A dupla. Porque, assim, o protocolo pede um cone. Pô, gente, vamos lá, né? Não tem um cone, eu boto uma caneca ali no lugar, eu boto uma garrafa de água. Não preciso do cone especificamente, né? Claro que tem a especificação da altura da cadeira, mas, cara, eu não tenho aquela, vou deixar de avaliar por causa disso? Não, eu vou avaliar sempre naquela que eu tenho e tá tudo bem. Tomando os devidos cuidados. Se é uma cadeira plástica, encosta na parede, né, para evitar uma queda desse idoso e tudo mais. A gente sempre tem que pensar muito nessa questão de segurança, mas, pô, é perfeitamente possível você fazer. E por que não é feito? E aí, assim, o que eu percebo muito é, além da vontade, a falta de conhecimento. E aí, quando tem conhecimento muito, aí inverte. Tem conhecimento, mas aí vai ser difícil. Não vai ser difícil, cara. Tira uma semana para avaliação, você consegue avaliar todo mundo. Basta querer, né? O nome, acho que a gente consegue... Ô, André, tu acha que a gente consegue jogar no Google, ou até mesmo no YouTube, aqui na tela, como é que seria essa avaliação? Consegue? Coloca a avaliação da capacidade funcional. Rick and Jones, é Senior Fitness Test. Ih, rapaz. Tem outras, tá? Tem vou só jogar essa aí, que é particularmente a que eu uso. Daqui a pouco eu vou abrir também. Já entrou uma galera boa. Alguns saíram, outros estão entrando novamente para o pessoal fazer pergunta. Eu também Show. tem algumas perguntas aqui, né? Que no dia a dia o pessoal foi anotando. Mas é legal a gente mostrar, porque aí a pessoa vai entender que assim, não é um bicho de sete cabeças. Exato. Isso, pode ser esse aí. Se você descer a página, ele tem as imagens. Eu até sei do qual que ele tá falando. Vai aparecer aqui? Vai aparecer ali. Tá. Isso. Olha só, gente. A gente tem ali um teste de sentar e levantar na cadeira. Então, que ele coloca um instrumento ali, né? Que você precisa de um cronômetro. Não precisa do cronômetro, você tem teu celular. Então, ali tem o cronômetro. Uma cadeira com encosto e sem braços, com altura de assento de aproximadamente 43 centímetros. Flávia, não tem essa cadeira. Cara, mas qualquer outra cadeira, você tem um banco na praça, você tem um altinho ali que, claro, não pode ser tão baixo que essa pessoa não consiga sentar, né? Mas assim, você consegue adaptar sem a cadeira específica dessa altura. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir para esse idoso fazer um máximo de repetições em 30 segundos. E aí você vai contar, só isso. Então, simples, né? Não tem muita coisa. Ele fez 10 repetições, 11 repetições, 12, você anota lá o número de repetições. Depois a gente tem a força de membro superior, que é um movimento ali, né? De flexão de cotovelo, isso. Ele vai fazer Aí qual é o peso, né? A única coisa que talvez você precise de um equipamento que nem assim precisa. Você pode encher uma garrafa com areia, né? Para mulheres esse peso é de 2 quilos, para homem é de 4 quilos. Desce um pouquinho, André. Onde fala flexão de antebraço ali, na verdade é uma flexão de cotovelo, né? Desce mais um pouco para aparecer. Ele vai ficar... Você vai contar 30 segundos também. Até aparecer a imagem. Isso, perfeito. Então o idoso sentado numa cadeira, ele vai fazer um movimento de flexão de cotovelo durante 30 segundos. As mulheres vão fazer com 2 quilos e os homens vão fazer com 4 quilos. Isso aí é o padrão, né? É o padrão, tá? Então você pode encher a garrafa com areia se você não tem um halter, por exemplo, não tá dentro de uma academia. Depois você vai fazer a flexibilidade dos membros inferiores. Desce um pouco mais, André, que esse idoso ele vai pegar a perna... Não, a imagem acho que você passou. Deixa eu ver. Aí, isso. Ele vai pegar a perna dominante dele, vai fazer essa extensão de joelho, né? E aí ele vai tentar com as mãos aqui, ele coloca dedão com dedão aqui, os dedos médios, né? Juntos, e ele tenta descer até o máximo que ele consegue. E aí tem um detalhe interessante. Por exemplo, se ele alcançou a ponta do tênis ali, a ponta do pé, esse é o ponto 0.
Se ele não alcançou, você vai marcar lá no teu teste menos tantos centímetros. Na imagem ali ele não alcança, né? Então você vai botar menos e a distância que dá até a ponta do pé desse idoso. Se ele passar da ponta do pé, esse resultado vira positivo. Então vira mais tantos centímetros. Aí depois você tem um teste que equilibra, ele avalia velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. Então ele vai sair da cadeira, aquela mesma cadeira que você usou anteriormente. Ele vai caminhar, sobe um pouquinho, André, que ali mostra a distância, por favor. Ele vai caminhar ali, ó, 2,40, cadê? Isso, a distância de 2,44 metros. Então você vai medir essa distância, pode dar os passos ali para medir isso até o cone. Ah, não tem o cone, bota caneca, bota celular, bota uma pedra, bota qualquer coisa no chão para ele contornar. Então você vai dar a partida, o idoso sai sentado da cadeira, você solta o cronômetro, vai, ele levanta, caminha o mais rápido possível, contorna o cone e senta. O que a gente está avaliando ali? Agilidade, equilíbrio dinâmico e velocidade, né, de reação desse idoso, por exemplo. Aí a gente tem um teste de flexibilidade de membros superiores, você precisa só de uma régua, né, ou de uma fita métrica, e esse idoso vai tentar alcançar os dedos médios dele atrás das costas. Então, o idoso que não alcança essa distância ali fica negativo. Então, menos X centímetros. Se ele passar os dedos, essa senhora de 92 anos, ela passa. Eu falo que Caramba. ela me humilha, porque o meu não chega nem perto. E aí ela passa. E quando ele fica empatado ali, o ponto é 0. E aí tá bem descrito ali qual é o procedimento. Pode descer mais um, tem mais um, que é o último, que é o caminho, de caminhar 6 minutos. E aí tem a distância ali proposta, né, que você monta um circuito, mas aí tem uma coisa interessante. Se você não tem essa possibilidade de fazer o aluno andar 6 minutos, ou se o seu aluno tem alguma limitação, você tem uma adaptação desse aí, que você mede ali da crista ilíaca, né, do ossinho do quadril aqui, até o bordo superior da patela, quanto é essa distância. Aí você marca o meio do caminho e marca isso na parede. E aí o idoso vai ficar fazendo durante 2 minutos uma marcha estacionária. Uhum. É uma possibilidade para idoso que tem alguma restrição ou não consiga fazer esse movimento, a marcha estacionária. Às vezes fica mais tranquilo. Você pede para ele contar quanto deu. Desce um pouquinho mais, o André, por favor. Aí você vai colocar ali a pontuação do teste. Por que eu gosto muito desse protocolo? Se vocês observarem aí, ele mostra tanto o teste específico, então, ó, classificação de levantar e sentar da cadeira para mulheres, para homens. Então, você tem a divisão por faixa etária, porque concorda comigo que a gente pegar um idoso de 90 anos é completamente diferente de você pegar um de 60. Sim. E aí, como ele divide por faixa etária, isso é muito legal. E um outro ponto é que você tem ali um índice geral, ou seja, você tem um somatório de todos esses testes, ele vai te dar um índice, que é esse IAFG. Mas você, que vai aparecer lá embaixo, mas isso aqui é o específico, ó, classificação de levantar da cadeira para homens. Então você consegue ver a classificação de cada teste e a classificação geral. Porque quando você pega só a geral, às vezes o cara tá muito bom na força de membro inferior e tá muito ruim no resto. E aí você não identifica, e aí ele dá uma classificação mediana, mas onde tá bom, onde tá ruim. Então quando você vê o isolado, isso é muito legal, né? E aí ele tem uma por uma. Se você descer mais, o André, ele vai te dar a fórmula ali de como você faz para classificação geral. Pode descer mais. Acho que não tá em algum momento ali da página, talvez tenha em si. Aqui, ó, para realizar... Aí. É isso. Para realizar a pontuação do IAFG, deve-se somar os pontos em cada local, e aí você vai fazer um somatório de 100 entre todos os testes. E aí ele tem toda essa classificação. Então, assim, isso é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito desse protocolo. Por ele dividir por faixa etária do professor Estélio também é muito legal. Porque ele pega atividade funcional ali da vida diária, né? Tipo, tem um teste do professor Estélio, que é o GDLAN, que é de colocar e tirar uma camisa. E aí você marca o tempo que a pessoa fez isso. Quer dizer, tem idoso que não consegue, né? Porque se ele não tem flexibilidade nem mobilidade, ele não vai conseguir fazer. Esse teste, quanto tempo leva em média para a pessoa fazer?
Estevão, ele é rápido, mas assim, quando você tem muitos alunos ou trabalha em grupo, vale a pena você tirar um dia ou uma semana da avaliação física. Mas assim, de modo geral, você vai levar para fazer o teste todo 20 minutos. Com cada pessoa, com cada um ou com o grupo? Não, porque você pode fazer o grupo, porque assim, eu dou muita, vamos botar ali entre aspas, independência para eles. Por exemplo, eu falo, galera, tem 3 alunos ali, né? Pessoal, olha só, eu vou soltar o cronômetro aqui. Quando eu falar já, vocês vão sentar e levantar e cada um conta o seu. Uhum. Porque assim, dupla tarefa, né? Ele, além de estar sentando, levantando, ele tem que contar quantos ele fez. Sim. Aí um idoso ou outro, já peguei uma senhora, por exemplo, com Alzheimer. E aí, nesse caso, eu vou contar o dela. Uhum. Né? Mas assim, de modo geral, em 20 minutos, aí depende da dinâmica que você vai usar. Né? Tem que tomar cuidado, assim, que tem os idosos que são mais competitivos, assim como nós muitas vezes somos também, e aí eles querem fazer uma coisa meio afobada porque o outro tá fazendo, e o ideal é você sempre prezar por uma mecânica pelo menos correta, pra não quicar na cadeira, não se jogar na cadeira, é fazer um movimento com controle, né? Uhum. Então, assim, ali tá muito bem explicado nesse PDF como você faz esse teste, é muito tranquilo de ser feito. Minha sugestão aí, se tem alguém da área e trabalha com avaliação nos ouvindo, chegou um idoso na academia, não espera um profissional específico fazer isso, né? Na própria avaliação física, coloca esse teste, porque Exato. é muito mais interessante do que... Não, eu já fiz um asterisco aqui justamente por isso, porque É fundamental você ter isso, ele né? é fundamental. Eu acho que ele vai complementar muito o trabalho que a gente Muito. já desenvolve lá em Itaipava, por exemplo, e nas outras corpos assim também. Exato. Então, e aí entender que com um grupo eu consigo fazer de 20 ou 40 minutos que seja, pô, se for o indivíduo ali dentro do que eu já faço da avaliação muito física, rápido. pô. Muito rápido. Porque assim, você vai ensinar para ele como é o teste, né? Ali descreve algumas, você faz a tentativa para ele entender, mas assim, cara, é muito bom. tranquilo, assim, você, Muito bom. entre aspas, perde muito pouco tempo e ganha muita informação. Então, Não, e é tão tem prático porque você... Exato. Que a gente pode fazer todo mês Sim. para justamente acompanhar como é que foi a evolução. E assim, é muito bacana, cara. Eu falo... Aí não é só em relação ao idoso, né? Em relação a todo mundo. Que tipo de profissional você quer ser? Uhum. Porque as pessoas falam, mas dá trabalho. Tá, mas o que dá trabalho? Dá trabalho avaliar, dá mais trabalho você não saber para onde você tá indo com esse aluno. Né? Então, assim, pô, mas às vezes fazer uma tabela para mostrar para o aluno dá trabalho. Mas, assim, é bacana você mostrar para ele que isso é muito comum. E aí, cuidado com a forma como você vai passar, né? Eu falo que, assim, hoje, eu acho que não só a educação física, todas as profissões com a inteligência artificial que tá aí, não é você brigar contra a inteligência artificial, é você utilizar a inteligência artificial a teu favor. Então, assim, as pessoas vão depender de cada vez menos o conhecimento técnico. Não estou dizendo que não tenha que ter. É claro que tem que ter, mas isso aí é o básico. Não é mais o diferencial. Já foi o diferencial. Hoje o diferencial é a capacidade comportamental, é a inteligência emocional, é você saber como você vai se comunicar com esse aluno. E você entender esse aluno como um todo também, não como partes musculares ali específicas ou como sistemas específicos, né? Então, assim, eu estudo muito a parte neurolinguística, por exemplo, porque, cara, uma frase, às vezes, muda tudo na forma como você vai comunicar para o outro, né? Então, cuidado, não vai chegar para o seu aluno e falar, olha, você tá muito ruim. Não, né, gente? Olha, eu fiz aqui a sua avaliação. É muito normal esse idoso chegar e dar tudo muito ruim de cara. E aí, dependendo da forma que você passa para ele, você pode ou motivar ele a querer ser cada vez melhor. Ou fazer ele virar as costas e ir ou embora. fazer ele falar, pô, já tá tudo uma porcaria mesmo, o que eu vou ficar fazendo aqui, né? Então, assim, cuidado ao comunicar isso para uma pessoa. Isso serve para tudo na vida, né? Não só para o idoso, mas para todas as pessoas que a gente trabalha. Então, quando você passa ali, e é muito comum ele estar no muito ruim, e aí passou, o idoso responde muito bem ao treinamento, né? Assim como qualquer pessoa que tem uma constância, mas eu falo o idoso porque normalmente ele tem constância. É difícil você pegar um idoso que falte muito, ele normalmente é bem regrado ali. Isso aí.
E aí, essa constância a gente sabe que é muito importante para os resultados. E aí você reavaliou. Claro, deu um tempo para reavaliar. Talvez eu não faria mensal, mas eu colocaria a cada 2 meses, dependendo da frequência que esse aluno vai à academia. Normalmente, ele vai de 2 a 3 vezes, até porque a gente tem um respaldo científico em relação a isso, né? Que 2 a 3 vezes é perfeito ali. Sim. Então, você colocou isso na rotina desse idoso, você reavaliou, ele saiu de um muito ruim para um ruim, ele já vai ficar feliz. Mas muitas vezes ele sai de um muito ruim para um regular, cara. E aí o bacana é que assim, o próprio teste, ele já te dá o caminho do que você tem que treinar com ele. Tem protocolos, por exemplo, que é o Tandem, teste de Tandem, não sei se você conhece, que é um teste que ele tem tanto estático quanto dinâmico, né? O equilíbrio estático, que é o Tandem, que é paradinho, você fica, coloca um pé e aí coloca calcanhar na ponta do pé oposto, né? Então imagina isso aqui, ó, um pé, aí eu coloco o calcanhar na linha do pé oposto. Essa é a posição de Tandem, e aí a pessoa fica parada ali. Isso é um teste de equilíbrio estático. E aí tem o Tandem Walk Test, que você pega uma linha e essa pessoa vai andando na linha, calcanhar colado na ponta do pé. E aí isso aí você já consegue fazer até como própria estratégia de treinamento. Eu vou colocar, aí óbvio, né? Aí que vem o diferencial da que a inteligência artificial talvez não consiga montar tão bem. Embora hoje até consiga. Se você tem o mínimo de conhecimento e dá o comando certo, ela vai te direcionando bem. Certa. Exato. Mas assim, você pode colocar como uma estratégia de aquecimento, por exemplo, esse tipo de teste. Depois entra com a parte de força específica. O próprio teste já te dá o caminho do treinamento. Então, assim, para quem não sabe onde está indo, segue o teste ali que você vai ter sucesso e vai melhorar. É basicamente isso, né? E você pensar nos padrões de movimento que essa pessoa precisa para a vida diária. Eu não tenho o preconceito ali com as atividades que muitas vezes o pessoal tem. Eu acho que o cross-training, ele traz coisas muito legais pra gente, né? Que muita gente ficava, eles são muito lesivos, mas você vê, por exemplo, a Farm Walk, né? Que é a caminhada do fazendeiro lá que o pessoal faz, aquilo é um baita estímulo pra região central e pra core. E eu utilizo isso com o idoso. Aí você fala, pô, coisa de maluco? Não, eu tô usando estabilidade de ombro ali, eu tô utilizando um trabalho todo de região central, mas você precisa saber pra que você tá fazendo. Porque copiar é muito simples hoje em dia. Você baixa ali qualquer aplicativo, tem lá 1001 exercícios, ou comprou um... Fica até perdido, né? Compra, sei lá, um curso que tem um monte de... Mas pra que você tá usando, né? Então, o básico você precisa entender. Cara, eu acho assim... Acho que muita gente deve estar assistindo e falando, cara, não esperava por isso tudo, né? Ó, eu gosto de falar uma coisa. Se eu confundir mais, às vezes até eu me confundi aqui, eu esqueci o que eu tava falando. Mas assim, se de modo geral eu mais confundi e te provoquei do que eu esclareci, eu fico feliz. Eu não quero esclarecer. Eu quero te botar um monte de dúvida para você correr atrás da informação, porque eu acho que a gente só cresce assim. E eu falo muito isso, assim, na universidade, quando eu tô em contato com os alunos e até pro meu filho. Cara, quanto mais eu estudo, e eu acho que eu sou meio maníaca com isso, eu gosto de estudar. E aí, assim, agora eu tô estudando, por exemplo, a cura através do corpo, né? Como a gente vai criando bloqueios musculares. Olha só que coisa interessante. Você vai passando por situações, às vezes a gente pode passar pela mesma situação, mas cada um vai absorver isso de uma forma. E se isso foi traumático para mim e não foi para você, eu vou criando coraças, né, que são bloqueios musculares, isso através da face, e isso vai me gerando padrões de comportamento. E aí você consegue, através do manejo do corpo, resolver esse tipo de liberação. Por isso que muitas vezes a pessoa passa anos numa terapia, mas não consegue resolver aquele problema, porque o padrão de movimento dela não muda. Entendi. Olha só que coisa interessante. E aí, assim, não tô dizendo que não tem que fazer terapia, tá? Acho que todo mundo deveria fazer, sim. Inclusive, a humanidade precisa disso. Mas, assim, de modo geral, é muito interessante. Quanto mais você estuda, cara, quando eu fiz a saúde integrativa, eu falei, pô, que coisa sensacional. Quanto mais você estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Que é um pontinho ali, uma gotinha no oceano.
Arrogância é você achar que você sabe tudo, Não. que você não precisa daquilo. Então, assim, dá a resposta, qual é a graça, né? Vamos procurar, vamos lançar as perguntas. Eu falei Porque até... a pessoa, quando vai procurar, ela vai falar, caraca, mas isso aqui, vai te gerando, né? Opa, tem um universo muito maior aqui, né? Eu troquei mensagem com o estagiário que trabalha na Corp do Centro esses dias, o João. Eu tava até lembrando isso, né? Porque houve um período em que eu não sabia, mas eu achava que sabia tudo. O que mudou de lá pra cá? Eu continuo sem saber, mas agora eu tenho consciência de que eu não sei e que eu preciso estudar pra saber. Sim. Isso que você falou é fantástico, né? Não, eu acho que quanto mais a gente traz assuntos que as pessoas acham que já sabe, acham que já tá batido, e levanta essa pulga atrás da orelha, e a pessoa fica confusa, acho que isso estimula mais esse caminho do autoconhecimento pra pessoa correr atrás. Então, deveria estimular, deveria estimular. Não falar assim, esse negócio ficou complicado, não quero mais. Mas muito pelo contrário, assim, deveria falar, caramba, o universo é muito maior. Vou só dar um exemplo. O idoso, normalmente, ele vem o quê? Hipertenso. Né? Ele é hipertenso. Sim. E aí, quando ele já vem ali com o remedinho dele da pressão, você precisa entender se esse remédio é cardioseletivo ou não. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes ele não é cardioseletivo e aí ele atua também no tecido muscular e tecido adiposo, né? Porque a gente sabe que a gente tem receptores adrenérgicos ali também. E isso vai dar uma total diferença no treino. Então, assim, qual é o patamar de profissional que você quer ser? Né? Porque as pessoas muitas vezes reclamam muito de só querem, mas não querem a contrapartida, né? Sim. E aí, o quanto você tem se dedicado e tem buscado e tem tentado fazer diferente para você estar em um outro patamar. E eu torço pela educação física, porque eu acho que é a profissão... Eu acho não, eu tenho certeza. É a profissão do futuro. A gente entende que hoje a pessoa é hipertensa, ela é diabética, ela tem problemas... qualquer coisa mental ali, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer coisa, cara. Ele vai em qualquer especialidade, a receita é sempre a mesma, é o exercício físico. Claro que com aquela base que a gente falou, né? Alimentação, sono, gerenciamento do estresse, mas assim, o exercício está sempre inserido. E aí parece que nós, muitas vezes, profissionais de educação física, a gente não acordou para isso. E a gente fica focando só na parte estética, quando a gente tem um universo, cara, enorme de saúde ali pra gente explorar. E que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Hoje, quem não faz atividade física vai acabar tendo que ir obrigado. Porque a gente percebe que a qualidade alimentar tá muito ruim, as pessoas vivem extremamente estressadas, e uma hora a corda vai esticar demais e essa pessoa vai ter que cair na tua mão. Exatamente. E aí, assim, será que você vai ser um incentivador ou vai ser o cara que vai expulsar de vez aquela pessoa da prática, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante em cima disso. Se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu vou abrir agora para quem estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar também. Eu vou começar com algumas perguntas que eu anotei aqui. Uma delas, assim, que é universal, né? Qual o melhor horário para estar fazendo atividade física? Se existe alguma indicação científica ou da tua prática de trabalho que você vê que funciona melhor? Se é no horário da manhã, da tarde, da noite? Tem um horário que a pessoa consegue. O horário que ela vai fazer é o melhor horário. Mas, assim, pro público da terceira idade, uma coisa que eu vejo que funciona muito bem é a parte da manhã. E aí, não sei se é o meu público específico, mas eu percebo que de manhã muito cedo, tipo aquele horário classicão ali, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, não funciona muito legal para essa galera. Mas o horário de 9, 10, 11 horas da manhã para eles, assim, é campeão e é sucesso. Costuma dar um volume bem grande. Uhum. Mas assim, qual é o melhor horário? O horário que a pessoa consiga encaixar na rotina dela e praticar. Existem algumas pesquisas que mostram alguma tendência, melhor para cá, melhor para lá. Existe, mas assim, a gente já tem tanta limitação para a prática que o melhor é o que você consegue fazer. Eu não me preocupo muito em relação a isso, não. Eu me preocupo o que essa pessoa faça. Uhum. E aí ela não precisa de tanto tempo, ela não precisa ficar 2 horas numa academia, ela consegue com programas de 30, 40 minutos resolver o problema dela e tá tudo certo. Com o idoso, normalmente eu coloco 1 hora, porque eles gostam também da parte social. Então, assim, não é só... né, é o holístico, é o ser humano como um todo. Então, muitas vezes o 30 minutos ali pra eles é uma coisa muito rígida ali, muito treino, acabou. Tem idoso que gosta, mas a maioria gosta dessa socialização. Então, 1 hora funciona legal.
E eu percebo que a parte da manhã com eles, mas não uma manhã tão cedo, funciona bem também. Existe algum cuidado que você perceba na questão da alimentação que seja específico da terceira idade, ou é meio que o mesmo norte que a gente tem para qualquer público? Não, é basicamente o mesmo norte. Assim, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que o idoso, muitas vezes, ele ingere pouca proteína, né? Uhum. E aí é uma orientação que a gente vai dar. É óbvio que você não vai prescrever nada, né? Mas ou indica ali pro nutricionista, ou normalmente eles vão em geriatras, e os geriatras já atentam a esse detalhe e acabam fazendo muitas vezes essa indicação também, porque assim, a gente percebe que há uma deficiência muito grande nessa ingesta de proteína, né? E isso muitas vezes atrapalha ali o ganho de massa deles, porque na maioria das vezes eles não ingerem o necessário em relação a isso. A gente sabe que tem muitos estudos que vêm mostrando, por exemplo, a importância de creatina para essa população, mas é claro, né, gente? Somos profissionais de educação física, não somos nós que vamos indicar. A gente pode dar dicas e sugerir, não para a pessoa tomar, mas em conjunto com o médico, se aquilo ali seria interessante, ou em conjunto com o nutricionista, se aquilo ali seria interessante. Mas não sou eu que vou chegar e vou falar, olha, vai tomar a creatina ali. Não é a nossa, não cabe a nossa parte ali em relação a isso. Mas assim, a gente percebe que melhora bastante e de uma forma geral é uma parte que é muito deficiente deles, assim como a ingestão de água. Uhum. E que a gente tem que ficar no pé, porque, como eu te falei, muitas vezes os únicos 500 ml que eles ingerem são aqueles da aula, que às vezes nem isso eles ingerem. Tinha uma lá que treinava comigo, que levava a garrafinha e jogava na planta. Depois eu falava, vem cá, a planta tá super bem hidratada, mas você tá complicado. Até o dia que ela teve uma infecção urinária e aí ela começou a ingerir. Aí começou a dar valor, né? Não tem jeito. Mas a gente tem que ficar no pé, né, em relação a isso. Você já até falou, mas vale reforçar, qual é a frequência de treinamento ideal para esse público? A literatura é bem assim, tem um consenso bem grande que 2, 3 vezes na semana é o suficiente. Programas com 1 hora que você contemple basicamente todas as capacidades físicas, né? Então a gente está falando aí da base do treinamento funcional, até porque quem é o carro-chefe do treinamento funcional? É o treinamento de força, né? Então certo. É isso que a gente precisa fazer. Peraí que eu já perdi aqui. Não, já deu pra ver que eu também sou estudioso, né? Eu saio anotando tudo. Tá. Você também já falou, acho que foi bem enfática nisso, mas como eu anotei aqui que é uma pergunta recorrente, vale reforçar também, né? O que é mais importante eu priorizar? Se é o cardio, atividade aeróbica, né? Cardiorrespiratório ou a musculação? Priorize a força. Claro, o treinamento combinado é interessantíssimo, mas esse idoso precisa de força. Basicamente, a gente pega muito isso, vê muito isso. Até porque o idoso que não tem força, ele não consegue manter um bom treinamento cardio. Então, a força ali vai como carro-chefe. Eu colocaria a força nesse ponto, e a ciência vem trazendo muito em relação a isso. O treinamento combinado é perfeito. É o melhor dos mundos, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, não tenho tempo, não consigo, tem alguma restrição, joga para força. Depois vai ajustando com o que você consegue em relação ao cardio. Isso acontece muito comigo, assim. Muitas vezes o idoso chega, engraçado, até disposto a fazer a força, mas não consegue fazer o cardio, porque não tem força. Ele não consegue andar porque ele cansa muito. E aí você consegue melhorar a força dele e vai implementando um cardio e a coisa começa a funcionar. Então, assim, joga o carro-chefe para força. Mas a força com o controle das variáveis. Eu cheguei a falar desse estudo, me perdi com certeza no raciocínio e não concluí. A gente retoma agora. Tem um estudo que mostra que o idoso consegue hipertrofiar, ele consegue inúmeros benefícios, melhora a capacidade funcional, mas só se ele estiver treinando dentro do percentual de RM, que é o ideal, e fazendo progressões. Então, qual é o ideal? Você deve estar aí se perguntando.
depende do caso da pessoa, mas de forma geral, esse trabalho gira ali em torno de 60% a 85% de um RM. Mas aí, se você não faz o teste, você vai falar, o meu idoso pega peso. Tá, quantos por cento do RM que ele tá fazendo? Não sei. O idoso não precisa saber, mas você que é profissional precisa saber. E precisa ter esse controle. Então, faça isso, né? Utilize o teste preditivo a seu favor. Aí, uma dica que eu comecei a falar do teste e não continuei, mais uma vez, eu falei da cadência, mas um ponto bem importante é o seguinte, quando você vai fazer o teste, se essa pessoa passa ali, se esse idoso passa de 8, 9 repetições, interrompe o teste. Isso não só para o idoso, para qualquer pessoa. Dá ali uns 3, 4 minutos de intervalo e aumenta a carga. Por quê? Ele é preditivo. Então, quanto maior o número de repetições que esse idoso vai fazer, maior é a margem de erro do teste. E aí você pode não estar com um resultado tão interessante. Então, um exemplo, esse idoso vai fazer um agachamento, né? Um senta e levanta. Coloca ele lá no senta. Muitas vezes, Estevão, e não é incomum, o fato de ele fazer o senta e levanta com o peso corporal dele, às vezes é 100% do RM. E a gente acha, isso não é possível. É possível. E não é tão incomum quanto parece, porque a gente muitas vezes pega idosos, principalmente com força de membro inferior, muito debilitado. Então, assim, dentro da prescrição, o que você tem que priorizar? Além de você pensar, é treinamento de força, treine muito membro inferior e parte de estabilidade central, até porque a gente não consegue força distal, né? Força nas extremidades, se a gente não tem força proximal. Então, a base, claro que eu tenho que treinar membro superior, sim, é importante, mas mais importante do que isso é você treinar membro inferior, porque o idoso tropeça, por exemplo, e cai. E um músculo que é muito esquecido muitas vezes no treinamento para idoso são os flexores de quadril. E aí esse idoso anda arrastando a perna, porque não tem força no flexor de quadril, e aí ele tropeça e ele cai. Flexores de tornozelo, importantes também. Então, assim, a gente tem que focar muito nessa parte de membro inferior. Isso tem uma relação muito direta com prevenção de quedas. Muito bom, muito bom. Não sei se a galera tá perguntando alguma coisa aí. Eu acabei sendo expelido aqui, tive que entrar de novo. Tá. Mas até onde eu vi, não tinha nenhuma pergunta direcionada. Feriado também, né? Mas esse conteúdo vai ficar perpétuo também e, assim, a gente também vai tirar vários recortes do que você falou aqui para justamente ir conscientizando cada vez mais as pessoas. Show, maravilha. Eu anotei aqui, tentei fazer um resumo. Não sou muito a favor de resumo não, porque a gente sempre deixa uma ponta. Mas para tentar explicar de uma forma simples o que essa pessoa precisa, né? O que o idoso precisa? Ele precisa, primeiro, de uma avaliação da capacidade funcional, como a Flávia destacou aqui. A partir disso, em segundo, ele precisa montar uma periodização para que trabalhe especificamente aquela limitação dele. Em terceiro vem trabalhar todas as suas capacidades físicas de maneira sinérgica, se citou até a questão do funcional, que é bom para isso. Treinar força, justamente para estimular a hipertrofia, que é importante tanto quanto, se não mais, em comparação aos outros públicos, e beberem água. Esqueci de alguma coisa? Isso, não, acho que é exatamente isso. Assim, a base do funcional é essa, né? Você trabalhar as capacidades físicas de maneira sinérgica e integrada e de maneira submáxima. Então, assim, um estímulo, um exemplo, né? Vamos traduzir, porque às vezes fica muito técnico, fica difícil para a galera acompanhar. Olha só, imagina que eu estou num banco do supino. Aqui tá um supino sentado. Então, isso aqui é uma máquina, isso aqui é um supino sentado, eu vou empurrar. Um padrão de movimento de empurrar na horizontal, correto? Estou fazendo esse movimento aqui. Aonde que o idoso vai fazer isso na vida dele? Cara, ele vai empurrar um sofá, ele vai empurrar algum objeto, enfim. A própria cadeira. Abrir uma porta, ele precisa desse movimento, né? Eu vou empurrar uma porta ali para abrir. Então, eu estou no supino sentado, tá? Quando eu estou num supino sentado, eu tenho uma demanda de força alta. Sim. Tô fazendo força aqui. Eu tenho uma demanda de coordenação alta muito baixa. Por que a demanda de coordenação é baixa? É claro, há uma demanda coordenativa, porque quando você pega uma pessoa que nunca fez esse movimento, e eu peço para ela, empurrei o microfone, peço para ela, empurra,
Muitas vezes ela vai fazer isso aqui, ela vai fazer isso aqui, ela ainda não tem essa coordenação, essa adaptação neural, né? Essa coordenação inter e intramuscular. Uhum. Mas a demanda coordenativa ela é baixa, porque a máquina ela tá te guiando, ela me permite fazer isso aqui. Uhum. Ela não me permite fazer isso aqui, por exemplo. Né? Eu vou fazer um movimento de empurrar, acabou. Então a demanda de coordenação ela é baixa. A minha demanda de equilíbrio aqui, ela é muito baixa. Eu tô sentada e tô toda apoiada. Pegar minha demanda de flexibilidade. Dependendo da amplitude que eu vou dar no aparelho, ela pode até ser alta, mas de modo geral, o aparelho tá aqui, ele tá me restringindo, né? Até onde eu vou voltar, se eu não tiver muitas possibilidades de regulagem. Aí eu saio disso e vou fazer o mesmo movimento com elástico, por exemplo, ou num cross. Eu tô em pé e tô fazendo esse movimento, que é o mesmo movimento de empurrar na horizontal. A musculatura alvo é a mesma. E aí eu penso o seguinte, minha demanda de força aqui tá alta ou tá baixa? Tá mais baixa do que se eu estivesse fazendo no aparelho. Concorda? Mas ainda assim tá alta. Posso colocar uma alta sobrecarga. Minha demanda de coordenação, cara, tá muito mais alta, porque eu tô em pé e eu tô tendo que fazer esse movimento e eu não tenho nada me guiando. Então, para eu empurrar aqui sem ter nada me guiando, eu preciso de muito mais coordenação motora. Eu preciso de equilíbrio, porque eu tô com os meus 2 pés no chão e eu já não tô mais apoiada num banco sentadinho. Então, assim, você vai trabalhando mais capacidades físicas. E basicamente é isso que o idoso precisa. E aí o pessoal fala, treinamento funcional. O carro-chefe do treinamento funcional é o treinamento de força. O que vai diferir é a forma que você progride. No treinamento de força tradicional, a gente pensa em progressão de carga, que é a intensidade, progressão de volume, que é número de séries por grupamento ali semanais, e a gente progride na densidade, que é a relação esforço-pausa. E aí eu posso usar métodos como, por exemplo, o cluster, que eu faço esse tipo de intervenção na densidade. Um exemplo, né? Esses métodos avançados. No treinamento funcional, como é que a gente progride? É através da complexidade. Então, eu posso fazer esse mesmo movimento em pé, mas de maneira unilateral ou de maneira alternada. Eu estou aumentando cada vez mais a demanda dessas capacidades que eu coloquei. Sim. Então, assim, por isso que é importante você ter uma progressão, porque se você não faz uma periodização para esse idoso... E aí a gente sempre tem que pensar o seguinte, cara, esse idoso precisa de muito isolado? Não, esse idoso ele precisa de atividades que tenham uma transferência direta para as atividades da vida diária dele, que é basicamente o que ele precisa. Mas eu já treinei um idoso, por exemplo, de 80 anos, que ele gostava de jogar tênis. E, cara, dentro do treino dele tinha uma parte específica para o tênis, ele curtia aquilo. Inclusive, eu joguei com ele e perdi. Mas assim, ele paradão ali na dele, eu me matando de correr, mas ele tinha técnica e eu não tinha. Então, ele vou acabar com ele. Exato, e aí ele me detonou. Mas assim, ele tinha uma parte específica voltada para o tênis. Mas de modo geral, você vai voltar para atividades instrumentais da vida diária. O que esse idoso precisa? Cara, focar nessa autonomia funcional. Esse idoso, ele precisa de força, de empurrar, de puxar para a atividade que ele vai fazer ali no dia a dia, né? Um levantamento terra, ele tem que retirar alguma coisa do chão, o agachamento, ele tem que levantar de uma cama, de um sofá, de um vaso, e assim, você dá dicas para esse idoso, porque a senhorinha normalmente ela senta para assistir televisão, ou o senhorzinho, bota o pé em cima de um puff, cruza uma perna em cima da outra. E aí você tá tacando uma sobrecarga ali em cima do joelho, a perna que tá cruzada em cima. Aí depois ela levanta e fala, ai, que uma dor no joelho, que eu acho que o teu treino, o agachamento, mas como é que a senhora ficou assistindo televisão? Aí assim, a gente vai... Isso que a experiência também traz, né? Isso a faculdade não ensina. Vai educando, né? Não tem jeito, a gente vai educando essa pessoa. Mas assim, o que você tem que pensar? O que eu vou passar para esse idoso? Ah, uma cadeira extensora é bacana? Pô, mas qual é a transferência direta para a marcha dela? Será que vale a pena você ficar lá trabalhando a extensora? Tô aumentando o percentual de RM da extensora. Tá, beleza, mas muitas vezes não tem uma transferência direta para a atividade que ela vai fazer. Você fazer um senta e levanta, você fazer um afundo. Cara, o afundo é sensacional. Sim. Tem uma transferência perfeita, direta ali, e o idoso está sendo desafiado. Não precisa descer tudo no primeiro momento. Você vai colocando ali os desafios para ele, você vê o quanto essa pessoa melhora, cara. Isso é assim, você não precisa inventar muito. Né? O pessoal fica nessa de querer
reinventar a roda, né? Criando exercício, criando variação. Cara, o básico bem feito com controle de variável, com controle de cadência, com controle de RM. Você não precisa ficar virando a pessoa de ponta cabeça e fazendo circo dentro da academia. Você precisa fazer o básico bem feito. Ah, mas o programa é sempre igual. Não, não é sempre igual. Há um porquê de estar sendo feito daquela forma. E aí, assim, o idoso também não gosta muito de ficar inventando muita moda, não. Ele quer algo que funcione. Porque, assim, as pesquisas mostram que se você não tiver todos esses controles, não funciona. E às vezes o igual que a gente repete semana a semana é porque por trás a gente está acompanhando essa progressão e a gente precisa manter durante um tempo ali aquele padrão. Muitas vezes ele está fazendo ali o mesmo padrão de movimento. Ele está empurrando na vertical, só que ele saiu de um banco. Exato. E aí ele foi empurrar na vertical em pé. E aí ele trocou a resistência. Ele fazia com elástico, depois ele foi para cabo. E aí, assim, você vai mudando a forma como essa pessoa vai fazendo o mesmo padrão de movimento, mas você está progredindo. Ele fazia de maneira simultânea, agora ele está fazendo de maneira alternada. E aí, às vezes, ele está fazendo de maneira unilateral, e eu estou trabalhando ainda mais a região central, o core dessa pessoa. Então, assim, eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo. Uma coisa que eu tenho uma certa birra, e aí, assim, já falando, passando nosso tempo, é a pessoa que fica treinando equilíbrio no idoso na base instável. Cara, o idoso anda onde? Na base estável. No chão que é estável. E aí você bota o idoso para treinar o quê? Equilíbrio na base instável. Porra! Qual é a transferência diária que você tem para... Claro, né? Eu preciso entender quem é esse idoso, o que ele faz, será que precisa... Mas, assim, de modo geral, ele já não equilibra no estável, aí tu vai botar ele no estável para equilibrar. Eu trabalho de equilíbrio. Tá. Será que precisa? Será que... Ele anda no chão. Ele não anda a bola, ele não anda bozu, ele não anda... Né? Ele anda no chão, na base estável. Então, assim, o grande desafio do treinamento funcional é como você gerar instabilidade em bases estáveis. E eu já dei aqui o passo a passo aqui de basicamente como você pode fazer. Claro que existem outras possibilidades, mas assim, essa é uma grande possibilidade. É você, por exemplo, sair de um simultâneo para um alternado, para um unilateral. Eu estou aumentando cada vez mais a instabilidade dentro de uma base estável. Então, assim, isso é forma de progressão, né? Isso é pensado, não é? É o mesmo padrão de movimento. Eu não tô virando pessoa de ponta cabeça, eu não tô discutindo se o leg é de ladinho ou não é de ladinho, né? Essas loucuras que a gente vê por aí. É o básico bem feito e bem pensado. É isso que funciona. E tudo isso, para mim, é auto-performance. Porque quando a gente levanta essa palavra, as pessoas associam com desporto, com atleta. Não, auto-performance nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de ser responsável pelo seu próprio resultado. E aí isso se aplica em várias áreas da vida. Quando a gente traz para atividade física, o idoso conseguir fazer suas atividades diárias, conseguir fazer tudo. E é uma coisa que até hoje em dia eu tenho até destacado no meu Instagram, que é o quê? O auto-performance, ela começa no autoconhecimento e termina na autonomia. Perfeito. Então, todo esse planejamento, a pessoa precisa entender que é para ela poder viver melhor. Acho que esse que é o X da questão que a gente tentou abordar aqui. E dar voz para o idoso, assim, você entender que ali tá uma pessoa que, cara, ela tem as suas vontades, porque a gente tem muito essa de querer... Faz o que eu tô falando, né? Não, faz o que eu tô falando e, assim, atropelar o outro ali, a vontade do outro, né? Muitas vezes a gente prescreve treinos baseados no que a gente gosta, não no que a pessoa precisa. Então, assim, e outra coisa, a queixa número 1 dos idosos em todos os lugares, assim, que eu rodei, que eu trabalho com esse público, é de, Flávio, eu não tenho mais opinião pra nada, eu tenho que fazer tudo que eles querem. E assim, mas isso é muito ruim, né? Você para e aí, assim, empatia, se coloca no lugar dessa pessoa, sempre fez tudo e agora tá numa posição que não pode nem escolher o que ela quer. Não, a senhora não pode fazer isso, porque deixa que eu carrego, deixa que eu faço. Cara, você tá tornando essa pessoa, você tá tirando a vitalidade dela. Então, assim, a gente tem que ter um outro olhar, com cuidado, com respeito, claro que sim. Mas sem tirar a autonomia dessa pessoa, sem incapacitar essa pessoa, porque não é isso que a gente quer, né? É justamente o caminho contrário. Então, muitas vezes, essa conversa com a família eu tenho. A gente fala assim, deixa seu pai fazer isso, deixa sua mãe fazer isso, deixa ela fazer. Cara, quer limpar a casa? Deixa limpar. Claro, né? Cuidado com o banheiro, com o tapete, com
falo muito isso e oriento também, mas assim, deixa fazer, senão você vai deixando cada vez mais inativo. E a gente sabe que importante é um estilo de vida ativo, porque muitas vezes o idoso ele faz aquela hora de ginástica ali e ele passa as outras 23 horas do dia dele inativo. E não é o que a gente quer. A gente quer justamente um estilo de vida ativo, que é isso que vai funcionar legal. Né? Então, é focar basicamente em cima disso. Muito bom. O papo foi bom. Eu sou suspeito para falar, eu adoro trabalhar com idoso. Mas a gente tem um tempo, que se deixar a gente fica aqui até outras horas. Exato. Passa um último recado pra galera aí. Vamos começar primeiro pelo princípio de que esse vídeo também vai chegar pro público idoso. E aí a galera que assistiu, a galera que vai ter o contato depois, compartilha, porque é interessante essas pessoas entenderem que é importante fazer atividade física, é importante fazer o treinamento de força, ter um acompanhamento profissional. Então dá uma orientação resumida aí do que essa pessoa tem que fazer assim que ela terminar de assistir esse vídeo. Eu acho que para o idoso o fundamental é entender o seguinte: se você ainda não faz atividade física, comece a fazer, porque você não vai querer ficar dependente, seja de filhos, seja de netos, seja de cuidador. Você vai querer ter autonomia. Então, faça atividade física, faça treinamento de força. Não gosto, tem coisas que a gente faz mesmo sem gostar, depois você vai começar a gostar. Garanto pra você que você vai liberar lá neurotransmissores, que vai ser bacana. No primeiro momento, vai mal-humorado mesmo, mas depois você vai acostumar e garanto que você vai gostar do benefício que você vai ter em relação a isso. Então, vai de qualquer jeito, não é gostando, não gostando, querendo, não querendo, tem coisas que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E você vai colher os benefícios disso. Você vai conseguir ter mais independência, ter mais autonomia. Então, para o idoso, é fundamental essa prática do exercício físico. Nunca teve o hábito, mas hábito a gente cria, né? Então, sempre é tempo de criar, sempre é tempo de aprender. Nunca fiz, Flávia, agora com 80 anos, com 70 anos, vai funcionar? Vai funcionar. Eu garanto para você que vai funcionar. Eu e o Estevão rasgamos nosso diploma se não funcionar. Se fizer da maneira que tem que ser feita, é claro que vai funcionar e é claro que você vai colher os benefícios. Então, para o idoso é assim, se você quer viver mais, melhor e com qualidade de vida, podendo aproveitar essa fase da sua vida com seus netos, com seus filhos, enfim, da maneira que você achar melhor, você precisa fazer exercício para você ter qualidade na sua vida. Em relação aos profissionais, se você ainda não trabalha com essa área, comece a procurar cursos, comece a estudar com grupos especiais, sobre grupos especiais, porque não tem jeito, como você vai trabalhar com esse público, você vai ter contato direto com isso. E então você precisa ter o mínimo de conhecimento para poder fazer a intervenção correta. E se você não trabalha com isso e nem pensa em trabalhar com isso, você vai perder mercado. Exato. Porque é o público que mais vai crescer. Até citei aqui que vai ser a segunda profissão, né? Segundo projeções aí de pesquisas, mais procuradas por idosos. Primeiro é o geriatra, o segundo é o personal trainer. Então, personal, porque eles entendem a importância do exercício. E outra coisa, financeiramente, é um público extremamente fiel. Eu acho que isso vale a gente ressaltar, né? Porque a galera que visa muitas vezes só a parte estética, tem lá o projeto verão, o projeto carnaval e depois tchau. E aí chega setembro, tá no desespero, que é o projeto de novo. E quando você trabalha com idoso, eles valorizam cada pequena conquista. E é assim, eles não te abandonam nunca mais, a não ser que você não consiga mais. Mas eles são extremamente fiéis. Sim. E entendem a importância daquilo como saúde mais do que ninguém. Então eu acho isso sensacional. Acho que eu consegui. Conseguiu. Como é que as pessoas te encontram na rede social? Eu tô no Instagram com o meu, que é prof.Flávia Guimarães. E se você quiser focar mais nessa parte de idoso específico, junto com o professor Renato Farjala lá, nós temos um Instagram chamado @metodologiavivamais. Que a nossa ideia é justamente difundir, através de cursos, através de treinamentos, como trabalhar com essa população. A gente uniu nossos conhecimentos, né, em relação a isso. E é um prazer para mim trabalhar com ele, que foi meu professor na faculdade, foi nosso, né? Nossa. Na faculdade. E hoje a gente foca muito nessa especialização desse trabalho com idoso.
Muito então, bom. prof.Flávia Guimarães e @metodologia Viva Mais. Show de bola. Flávia, obrigado por ter Obrigada vindo. a você. Espero que esse seja só o primeiro. A ideia, a gente pode até fazer um combo, né? Farjala, se der certo, vai estar aqui conversando com a gente também. A gente pode juntar vocês dois. Eu acho que cada vez que a gente se encontrar aqui, a gente vai lembrar de falar mais de um assunto que é pertinente, né? É porque é um assunto muito extenso, Exato. né? E aí, assim, eu acho que como a gente tá solto, a gente tá sem roteiro, tá sem nada, às vezes a gente começa a falar ali e você lembra de uma outra coisa e tem muita coisa a ser dita, né? Sim. É um assunto extremamente rico e a gente acho que passou muito do tempo também, Não, mas tá. é porque a gente tem muito a falar, a gente tem uma experiência bacana em relação a esse público que daria para passar bastante coisa. Acho que deu para passar bastante e gerar bastante dúvida. Isso. Meu recado que eu deixo é: procure a Academia Corper, qualquer unidade que seja, aquela que fique mais perto da sua casa, para justamente ficar mais prático, para que você adquira esse estilo de vida, que a gente está preparando uma condição especial para você, público da terceira idade. Quero agradecer também a quem acompanhou. Quem estiver vendo esse vídeo, compartilhe nos grupos, que é muito importante para o nosso trabalho, que várias pessoas tenham contato com esse tipo de conteúdo. Como a gente falou de um assunto que ele é muito profundo e a gente tem vários aspectos que a gente pode estar debatendo, fica também a total liberdade para comentar, dar sugestão do que vocês querem ouvir aqui da próxima vez que a Flávia vir, ou quando a gente for bater no tema. E quero deixar também meu agradecimento à Start Digital, que é a nossa parceira no projeto. É uma equipe de marketing excelente. E se vocês têm a vontade de tocar um projeto como esse nosso, ou precisar de uma equipe para justamente trabalhar a marca de vocês, entre em contato, porque os caras são feras. Acho que é isso. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. Pode me chamar que eu gostei. Vamos que vamos. Vamos difundir mais conhecimento aí pra galera. Projetos serão criados tanto para você que é aluno, quanto para quem é profissional da área. E acredito que a partir de hoje aqui essa parceria vai ficar cada vez mais forte. E vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom feriado e até a próxima.